para enfrentar o São Bento. Tony no gol, número 25. Ivan Alvarinho, número 14. Diogo Matheus está sendo poupado. Lucão, 3. Luciano Castan, 4. E Jamer, número 15, fechando a linha de defesa. Meio de campo com Matheus Barbosa, 32. Richard Rios, 18. Giovanni Augusto, 10. Isaac, 29. Genison, 9. E Bruno José, 17. Repetindo e confirmando o time do Guarani, escalado pelo técnico Mozart Santos. Tony, 25. Ivan Alvarinho, 14. Lucão, 3. Luciano Castan, 4. Jamerson, 15. Meio de campo com Matheus Barbosa, 32. Richard Rios, 18. Giovanni Augusto, 10. Na frente, Isaac, 29. Genison, 9. E 17 para Bruno José. No banco de reservas, reaparecimento de Kozlinski, recuperado de contusão, vai hoje no banco, camisa número 1. 13 para Diogo Matheus, está sendo poupado fisicamente. Lucas Marques, lateral direito, 2. Mike, lateral esquerdo, número 6. Alan Santos, meio-campista, 12. Leandro Vilela, meio-campista, 5. Lima, meio-campista, 8. 23 para o Anderson, meio-campista. Rafael, 26, meio-campista. 7, atacante Neilton. E 11 para Nicolas Careca. Derek foi vetado pelo departamento médico e não participa deste jogo. Esse é o time do Guarani, escalado e definido para enfrentar o time do São Bento. São Bento definido pelo técnico Paulo Roberto Santos. Zé Carlos, 1. Caio Rila, número 2. Léo Silva, 3. Bruno Aguiar, 4. Marlon, camisa número 6, fechando a linha de defesa. Meio de campo com Marquinhos, 5. Fernandinho, 7. Carlos Jatobá, 8. E Neto Paraíba, 10. Na frente, Rubens, 9. E 23 para Marcos Nunes. Zé Carlos, 1. Caio Rila, 2. Léo Silva, 3. Bruno Aguiar, 4. Marlon, 6. Meio de campo com Marquinhos, 5. Fernandinho, 7. Carlos Jatobá, 8. Neto Paraíba, 10. E no ataque, Rubens, camisa número 9. 23 para Marcos Nunes. No banco de reservas, 12 para Edson Narden. 20 para Alan Thiago. 11 para Branquinho. 13 para Vitor Pereira. 14, Ivan. 15, Breno Lopes. 16, Guinho. 17, Vitinho. 18, Caian. 19, Cristiano. 21, Renan Mota. E 25, Felipe Camargo. Esse é o time do técnico Paulo Roberto Santos. O São Bento para enfrentar o Guarani. Arbitragem do jogo. Arbitragem do jogo, árbitro Tiago Luiz Scarascati. Árbitro de campo, assistentes Marcelo Carvalho Vangassi e Miguel Catanelo Ribeiro da Costa. Quarto árbitro, Gustavo Holanda Souza. E no VAR, Matheus Delgado Candançan. Essa arbitragem para o jogo que começa daqui a pouco às 7 da noite. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo para sua revisão. Para facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, R$ 97,90. Martelete com maleta Makita, R$ 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de R$ 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Na verdade é um jogo de firmação para o Guarani, né? Que vem de uma vitória diante da Portuguesa, jogando em casa. Vai enfrentar o São Bento. Todos nós conhecemos, né? Paulo Roberto, treinador da equipe de São Bento. Sempre times competitivos, times que vêm, jogam realmente para cima, principalmente jogando em Sorocaba. O Guarani vai ter problema, claro, mas todos os jogos são difíceis. Agora, a gente precisa ver o que preparou o Mozart, né? Você vê que ele aparece novamente com o Ivan Alvarinho na lateral direita. Eu não concordo, né? Eu não concordo com essa escalação. Ele tem no banco o menino Lucas, né? Que é um lateral também, poderia ter colocado o lateral, né? Que é de origem, que já estreou, inclusive. Não, ele prefere o Alvarinho, uma espécie de 3 zagueiros. Vamos ver na prática, vamos ver a hora que a bola rolar, mas eu não concordo, né? Vem o Gênison, ganha mais uma oportunidade na frente, o Gênison, e o meio de campo ele mantém o tripé, Giovanni Augusto, Matheus Barbosa e o Rios. Eu acho que o Guarani dá para encarar o São Bento. Vai depender muito da estratégia, daquilo que preparou o Mozart. Só esse problema eu acho na lateral. O Gênison a gente sabe, né? É um centroavante, vai jogar ali na referência. Claro que o Derek vai fazer falta, mas ele acabou se contundindo. Aliás, no finalzinho do jogo, foi dar um pique ali e a gente viu que ele estava mancando, né, se arrastando em campo. Provavelmente deve ter tido uma lesão. Vamos ver o que tem o Gênison, né, para mostrar hoje. Um jogador que precisa mostrar por que veio. Foi contratado para ser o homem titular. Perdeu a posição para o Yuri Tanque e perdeu a posição para o Derek. Então, quer dizer, tá aí uma oportunidade para ele tentar se firmar. É um jogador experiente, né? Um jogador que na primeira partida que fez aqui foi muito bem, porém ficou só por ali. Então tenho a expectativa de que ele reencontre o bom futebol. Uma surpresa é o Kozlinski no banco, né? Tinha machucado, é o titular da posição. O Tony que vem numa crescente, vem bem. Então ele dá oportunidade ao goleiro Tony também. Agora, Tigrão, eu acho que o Guarani tem tudo para surpreender, tem tudo para trazer um bom resultado para Campinas. Agora, tem que apresentar um bom futebol, um futebol empenhado, um futebol de intensidade, senão vai cair naquele marasmo, né, que vinha vindo, e o Guarani pode perder mais uma partida. A confiança, a autoestima está de volta. Eu espero um bom jogo do Guarani, um bom resultado. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Também, Gleger, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Também espero um bom jogo, espero um jogo reativo nos momentos em que o Guarani for atacado, mas que ele não se limite apenas a jogar no contra-ataque. Tendo a bola, dentro do possível, que também proponha o jogo, que tente tomar conta da partida, que tente empurrar o São Bento contra o seu campo. Eu gosto dessa formação de quadrado de meio campo, com Matheus Barbosa, Richard Rios, Giovanni Augusto e Isaac. É um meio campo leve. O primeiro volante é o Matheus Barbosa, mas é um cara que sai para jogar também. Haja vista aquilo que ele fez contra a Portuguesa no gol da virada, pegando uma paulada ali, aparando um rebote na entrada da área lusa. Então, tá bem formado o Guarani. Me chama a atenção uma coisa. Alguns jogadores que nós demos aqui como baleados e fora de combate. Pô, Batista acabou de matar um pernilongo aqui do tamanho de um hipopótamo. E aí, eu vejo alguns jogadores que nós noticiamos aqui como baleados e que estão no banco, como fora de combate para o jogo. Diogo Matheus, não foi vetado? E o Nicolas Careca, que foi dado como fora do campeonato praticamente, está no banco também. E o goleiro, o Kozlinski, vem para fazer número, ou se for necessário uma contusão, uma expulsão do Tony, ele está inteiro para entrar. Então, eu acho que o banco do Guarani está a meio pau. Mas os 11 que começam a partida, me parece que formam uma plataforma tática que deu certo, com nomes diferentes, mas com nomes também muito parecidos, dentro
da reação empreendida pelo Guarani na Série A2. Perdão, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí fica a pergunta, se o Bruninho, que também é desfalque, não tivesse se contundido, será que o Moser jogaria com essa plataforma? Ou ele continuaria convicto de forma imutável, inalterável, de forma radical ao esquema do 4-3-3? Não dá para responder. Só ele pode responder, mas se essa pergunta for feita para ele, ele vai dar uma sabonetada e vai acabar dizendo que a opção foi exatamente por esse esquema que ele iniciou a partida. Se der, tudo certo. Se não der e ele for perguntado, ele vai dizer, não é o meu esquema predileto, mas eu não tinha peças suficientes para jogar com a plataforma que eu mais aprecio. Então, é um jogo dificílimo. O São Bento é o segundo colocado no seu grupo, atrás apenas do Corinthians, que tem 13 pontos ganhos, porque perdeu do São Bernardo no meio de semana, na quarta-feira. Enquanto que o Guarani tem 7 pontos, a diferença é pequena, só que o grupo do Guarani tem um sarrafo mais alto. E o Guarani com 7 é o lanterna do seu grupo, mas ali, muito embolado, muito próximo da equipe que está brigando pela classificação, pela segunda colocação atrás do São Paulo, que é exatamente o Água Santa. Então uma vitória hoje muda completamente o foco e o alvo do Guarani no Campeonato Paulista de 2023. Esse alvo, até agora, é de permanência. E ganhando o jogo hoje, o alvo a ser atingido, o gol a ser atingido, o objetivo passa a ser a classificação. E nós temos ainda, são 12 jogos no final, depois do jogo de hoje, mais 4 partidas. 4 partidas, 12 pontos em disputa, dá tranquilamente para que o Guarani pense num outro tipo de planejamento. Agora, para tal, precisa ganhar o jogo. O empate é de todo ruim? De forma nenhuma. Dá um respiro aí em nível das últimas colocações. Mas dificulta, afasta um pouco, diminui um pouco as chances de pensar as chances de chegar às quartas de final. Então é difícil enfrentar o time do Paulo Roberto Santos. É um treinador experiente, competente, que arma bem defensivamente as suas equipes e que dentro de casa é agressivo, mas sem, contudo, dar de bandeja, porque ele sabe que essa é a proposta do Guarani, é isso que o Guarani está planejando, de dar de bandeja o contra-ataque para o adversário. Espero uma boa partida de futebol, clima por enquanto agradabilíssimo em Sorocaba e sem chuva, público apenas razoável, a torcida do Guarani se faz presente, aliás, como sempre, em qualquer lugar que a equipe se apresente, e eu espero um Guarani dos bons momentos do Campeonato Paulista, como contra a Portuguesa, ganhou, contra o Santos, belíssima partida, e não aquele Guarani de altos e baixos, aquele Guarani desatento, aquele Guarani disperso que nós vimos em algumas oportunidades, como por exemplo contra o Bragantino, como por exemplo contra o Ituano, se bem que contra o Bragantino ainda o segundo tempo foi razoável, mas a equipe não conseguiu pelo menos chegar ao empate. É pauleira e eu entendo sim, sem muretar, dentro daquilo que a gente tem de componentes pré-jogo para projetar o que vai acontecer na prática, que o equilíbrio deverá dar o tom à partida e, se tivermos vencedores, vai ser no detalhe. Vai ser no detalhe. Vai ser num erro individual. Vai ser, de repente, numa jogada individual que possa desequilibrar a favor da equipe que vai vencer a partida. Agora, se nós tivéssemos aqui nesse jogo a loteria esportiva e alguém me desse a possibilidade de palpitar ou de jogar e me desse apenas um prognóstico simples, eu apostaria no empate. Para mim, é um jogo que me sinaliza com muita clareza, pelo equilíbrio que a gente tem analisando todas as componentes pré-jogo. Por esse equilíbrio, eu acredito que dos 3 resultados possíveis de um jogo de futebol, que o empate deva ser o resultado mais esperado. Mas eu espero que eu esteja errado e que o Guarani consiga os 3 pontos,
por tudo aquilo que eu disse até agora. Chegando a 10, o Guarani vai conseguir já olhar para outra ponta, para a ponta de cima, para a ponta das quartas de final e não para o desespero das últimas colocações estas que no geral vão rebaixar as duas equipes que tiverem, independentemente do grupo em que estejam, a menor pontuação ao final das 12 rodadas, num campeonato atípico, num regulamento esdrúxulo, num campeonato traiçoeiro, perigoso, muito curto e que não admite erros em profusão. Um erro aqui ou outro ali, tudo bem. Se errar demais, será fatal, não dá para escapar do facão, da guilhotina que manda, que remete os dois últimos colocados para a Série A2. Está praticamente tudo pronto no estádio Walter Ribeiro, o Centro de Integração Comunitária em Porto Alegre, onde, por várias oportunidades, Carlos Batista já foi homenageado, inclusive tem um busto dele lá, bem na entrada, ao lado do busto de Walter Ribeiro. A bola vai rolar no SIC e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Valdemir Gomes, ou da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin traçaram as possibilidades de São Bento e Guarani, onde ouviram Porto Alegre, que disse o Tigrão, ouçam Sorocaba. E anotem aí uma alteração. Na última hora, Caio Rila, camisa número 2, vai para o banco de reservas, e Ivan, número 14, é quem vai para o jogo. Portanto, na lateral direita, vai jogar Ivan, 14, e não Caio Rila. Caio Rila vai para o banco de reservas. Neste momento, os times estão se preparando para o início da partida. E você vai acompanhar aqui na Bandeirantes a segunda jornada do dia. Time do Guarani vai para enfrentar o time do São Bento na tentativa de buscar a sua segunda vitória consecutiva. Hoje a Ponte venceu, jogando no estádio Moisés Lucarelli, aqui na Bandeirantes. Você acompanhou Leandro Boles com a vitória da Macaca 2-1 em cima do Oeste. Estamos aguardando aqui o começo da partida, os times já estão preparados. A saída de bola vai pertencer ao time do São Bento, vem todo de azul. Guarani com seu uniforme tradicional, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes. Só para ilustrar melhor ainda, deu uma escorregada aqui. Claro, o SIC na cidade de Sorocaba, e o bairro é o belíssimo bairro de Santa Rosália, em Sorocaba, a Manchester Paulista. Beleza, tá aí, portanto, né, a ficha completa do local onde fica o SIC, o estádio Walter Ribeiro. Um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do novo coronavírus. A bola vai rolar. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda. Este é o meu jeito de contar a história do jogo. Saída de bola pertence ao time do São Bento. Apita o árbitro. A bola está rolando em Sorocaba. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre Guarani,
Vem o time do Guarani no cruzamento na área. Chega lá atrás para afastar. Tira Léo Silva. Mandou para fora para a linha lateral em arremesso. Novo arremesso pela direita. Vem Ivan Alvarinho. Ganhando mais uma oportunidade, soltando o jogo pela direita, acima da rixa de Rios para Alvarinho. Na dobrada dos dois ali, acabaram ficando vendidos e perderam a bola. Vem para dentro do círculo central. Vem Jamerson, domina rolando a bola para Castan. Ele toca, joga para dentro do círculo central. Matheus Barbosa para recuar. Sai jogando Castan no campo de defesa, na intermediária. Rola rasteirinho, vem o time do Guarani dominando no campo intermediário. Recebe Castan, ajeita, caminha, deu um tapa de perna canhota, virando pela esquerda no campo de ataque para Isaac. Isaac vem por dentro, pela meia esquerda para Giovanni Augusto, vem para o jogo. Matheus Barbosa tentou o lançamento, chega lá atrás para afastar, tira o time do São Bento, vem pela direita com Marlon, chega Jamerson, já recupera a posse de bola, soltando para Castan. Castan dominando na intermediária, toca o jogo pela meia direita no campo de defesa, vem para Lucão, ajeita para fazer o passe na lateral para Ivan Alvarinho. Levanta de perna direita, lançamento, tentou Gênison dominar, não conseguiu, perdeu a bola o time do Guarani. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E veio o Guarani, Bruno José cruzou, a bola tocou na defesa, voltou Richard Rios na lateral, Ivan Alvarinho para Matheus Barbosa, voltou pela direita para Alvarinho, ele vem beira dentro do campo, rola rasteirinho atrás, levantamento, Matheus Barbosa subiu lá atrás, afasta, tira o zagueiro, de cabeça Bruno Aguiar, a bola caiu dentro do círculo central, vem embora, domina Marcos Nunes, tentou, dominou o pé direito, bateu, Spalmatoni, mandou para fora um chute até certo ponto despretensioso de Marcos Nunes, mas a bola veio serpenteando, rodando cheia de guizos, e o Tony tocou nela, mandou para fora, pela linha de fundo em escanteio lá pela esquerda no campo de ataque. E ele, Marcos Nunes, vai para lá para fazer o erguimento de bola. Comecinho da partida, 3 minutos, placar de 0-0. Vem fogo na área do time do Guarani. Já ajeita ali, né? Tá incomodado o Marcos Nunes com o pau. O pau da bandeira de escanteio. Autorizado, partiu, pé direito, bola fechada demais e vai para fora pela linha de fundo. Ele ajeitou o pau umas 3 vezes, mas ele tirava o pau para o lado e o pau voltava. E ele empurrava o pau para lá e o pau voltava. Aí ele deu um baita de um chute no pau, o pau sossegou. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa, chute de longa distância. Tony defendeu, espalmando para a linha de fundo, Gleger. Então, Batista, eu acho que é uma bola para não dar rebote. Para mim, a bola não foi tão forte. Você disse aí, um chute despretensioso, de longe. Para mim, deveria ter segurado o Tony, mas fez o simples, né? Jogou para fora, escanteio, e tem falta aí o São Bento. Falta para o São Bento bater. Pela esquerda, campo de ataque para Carte, 0-0. Comecinho da partida no SIC em Sorocaba. Foi derrubado o Marcos Nunes. E ele, neste momento, está caído e a falta está marcada pela esquerda de ataque do time do São Bento. Vem para a bola Marlon. Vai se preparando para a batida. Quase 5 minutos do primeiro tempo, 0-0. Vai pintar uma jogada ensaiada. Ajeita Neto Paraíba também para fazer o erguimento lá dentro da área. Time do Guarani se fecha inteiro neste momento. Lá dentro da área, todo mundo pegando alguém do São Bento. Parte o Marlon, pé canhoto, levantou na área. A bola passa por toda a extensão, vai à linha de fundo. Não saiu. Domina o time do São Bento, não, saiu sim. Bandeira levantou o instrumento, apontou a saída pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
Lançamento de bola, o time do Guarani vem com Bruno José, levou pro fundo, pé direito, cruzou na área, Léo Silva chega para tirar, a bola caiu com Neto Paraíba, ele dá um tapa de perna direita, lança na frente, o Guarani já retoma com Richard Rios, recua na zaga e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista, Série A1 2023. Estádio Walter Ribeiro em Sorocaba, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Em Sorocaba, Guarani 0, São Bento também 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, Leandro Borges, hein? Borges narrou aqui do majestoso Ponte 2, Oeste 1 pela Série A2. Olha, Paulistão, gol do Botafogo em Araraquara. Em primeiro tempo, Ferroviária 0, Botafogo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Domina o time do Guarani pela meia direita no campo de defesa. O árbitro parou, marcou falta, tomou uma trauletada ali no tornozelo, o Richard Rios. Desculpa o Fernandinho, né, que deu o pontapé. Isso aí dói uma barbaridade, hein? Essa pancada no tornozelo, mas tudo certo, tá tudo ok com o Richard Rios. Sai jogando lá atrás o time campineiro. Tony domina ali na entrada da sua meta. Ele toca o jogo pela direita, vem lá atrás, ajeita, vem Lucão para fazer o passe aberto pela direita no campo de ataque para Bruno José. Ele vem na beirada do campo, recua, chama pela direita Matheus Barbosa. Ele que marcou um golaço na partida contra a Portuguesa. Lançamento no fundo, Richard Rios passou pela marcação, cruzou para trás, em cima do Bruno Aguiar. Tira, afasta o zagueiro. A bola volta, o time do Guarani com o Lucão. Domina de perna direita, rola o jogo para dentro do círculo central. Capitão Bugrino, Castan. Avança no campo de ataque, dá um tapinha de perna canhota para Isaac. Isaac para Jamerson. Volta a bola para Isaac. Ele pisa na bola por dentro com Matheus Barbosa para Isaac. Antecipa a marcação para tirar. Afasta lá atrás. Lançamento de Ivan. Dentro do círculo central para Fernandinho. Ele escapa da pegada de Matheus Barbosa. Gira o corpo em cima do Bruno José, abriu na lateral para Marlon prende, recua tudo no campo de defesa. Renove as suas ferramentas com a Anhanguera Ferramentas. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira, região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Comecinho da partida, Valdemir Gomes, dá a palavra fácil e desenho tático do jogo, como que começam Guarani e São Bento 0-0 até aqui, Tigrão. Guarani subiu as linhas, dificulta a saída de bola do São Bento, tem mais a bola, mais propositivo, aí sai jogando agora perigosamente ao estilo, bom estilo Fernando Diniz, de vez em quando isso daí é muito perigoso, joga bem o Guarani. Claro que esse preenchimento de meio campo aí com 4 jogadores ajuda muito. O Guarani joga mais pelo lado direito, explorando ali a presença do Bruno José. E o Richard Rios acabou de fazer uma jogada linda, né? Como ponta direita ali. Deu uma caneta no marcador e cruzou para trás. É uma pena que o cruzamento veio fraco. E aí facilitou a vida do Bruno Aguiar, que conseguiu cortar. Jogo igual, com ligeira, muito sutil superioridade do Guarani nesse comecinho. 10 minutos de partida em Sorocaba. E para você, Gleger, Zorzinho, comecinho do jogo, como que começam aí Guarani e São Bento, Gleger? Muito equilibrado, né? E a proposta de jogo de ambas as equipes são iguais, né? Marca a saída de bola, adianta a marcação, a hora que o time adversário tem a bola. Mas eu gosto da tranquilidade do Guarani. E um detalhe, tá muito bem postado, né? O Isaac fazendo ali aberto pro lado esquerdo, em alguns momentos fazendo a troca com o Giovanni Augusto, isso para tentar confundir a equipe adversária. Eu gosto do Guarani nesse começo, Batista.
Domina, Matheus Barbosa se manda no campo de ataque, soltando o jogo para Giovanni Augusto na tabela com Isaac que está no comando. Voltou Giovanni Augusto na área para Bruno José, desarmado. Léo Silva deu bote, tomou, mandou lá no campo de ataque. Ninguém do São Bento. A bola sobra com o time do Guarani. O árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta para o São Bento no campo de retaguarda. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista em Sorocaba, São Bento 0, Guarani 0. E amanhã, 16 horas, Portuguesa e Corinthians vai ser em Brasília. A Lusa vendeu o mando. Olha, um grande abraço ao Kleber Delgadinho. Kleber Delgadinho lá no Cambuí e as suas filhas Rebeca, Letícia e Carol, todo mundo torcendo para o Bugre. O Kleber, o maior vendedor de automóvel, o único que promete, tirando o carro, te dou o tapete. Bandeirantes AM 1170 EFM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto AM 1270 EFM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós, dá um joinha, meta o dedo no joinha. Dê um like aí para nós. E você que ainda não é assinante do canal, seja assinante, ative o sininho para receber as notificações. Quando tiver uma nova transmissão, você será avisado. É só entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, é de graça, não paga nada. E você concorre a prêmios, ingressos, por exemplo, para os jogos dos times de Campinas nos estádios em Campinas. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bruno Aguiar domina na defesa do time do São Bento, sai jogando lá atrás, na combinação de jogada com Léo Silva. Na lateral para Marlon, a bola volta, o time do São Bento tenta a descida com o Fernandinho. Ele pisa, arruma, vem a marcação, vem recuando, joga dentro do círculo central, Neto Paraíba. Domina, bate, ele perto à direita, abriu na ponta no campo de ataque para Ivan. Ivan tenta levar em cima da marcação, recua, solta o jogo pela meia direita para Neto Paraíba, pisa na bola, tenta a tabela, lançamento completamente equivocado. Marquinhos tocou lá na lateral direita. Ivan já tinha passado a bola, passou no costado dele, é arremesso que o Jamerson cobra. Tem pressa, domina, recua, vem lá atrás, Castran, bate, levanta, ele aperta a canhota, passe errado, vem pra bola, Carlos Jatobá, brigou, tocou, soltou na frente, vem pra bola, partiu pela direita, Marcos Nunes levou pra linha de fundo, escapou, meteu o pé direito, cruzou toda a extensão da grande área. Muito forte, a bola vai para a linha lateral. Saiu em arremesso no campo de defesa pela direita para o time do Guarani bater. Guarani que contratou Bruno Mendes. Ainda não fez o anúncio. O Guarani tem um procedimento de anunciar os novos contratados somente quando o nome sai no bid. É uma transação internacional. O Bruno Mendes pertence ao Deportivo Maldonado do Uruguai. Vai demorar aí alguns dias para sair o nome no bid. E aí, Tigrão, gostou da contratação, o retorno do Bruno Mendes? Muito tempo sem jogar, né? 4 anos, 4 temporadas no Japão, estava sem clube desde dezembro. Gostei muito. Jogador ainda jovem, de 28 anos, tem muita identificação com o Guarani. É prata da casa, foi revelado no Guarani. E certamente vai demorar um pouquinho. Isaac, lá vem Guarani, entrou na área, bateu fraco. Zé Carlos pegou com enorme facilidade. Certamente vai demorar um pouquinho para readquirir o ritmo do futebol brasileiro, que é bem diferente do Japão, ainda mais em 4 temporadas. E ele também que não atua aí há pelo menos 3 meses. Mas é um jogador com muita facilidade para manter o peso, um jogador muito forte atleticamente. E eu acredito que vai ajudar demais o Guarani ao longo dessa temporada de 2023. Quem sabe um pouco ainda dentro do Campeonato Paulista, vai depender dessa questão do bid, da inscrição aí,
da questão burocrática, mas certamente para a Série B, campeonato longo, difícil, 38 rodadas, vai ser muito útil e sobe um pouquinho ou de forma significativa o patamar de elenco do Guarani. Bruno Aguiar tá sentindo ali um incômodo na coxa. Parece que não vai dar, hein? Se for posterior da coxa, pode tirar. Ô Gleger, sua opinião também, por favor, a respeito da contratação do Bruno Mendes. Eu gosto demais, Batista. Eu sou fã desse jogador. Ele tem identidade com a torcida, conhece o Brinco de Ouro, né? Passagem maravilhosa. Eu gostei. Acho que o Guarani hoje não tem um jogador como o Bruno no elenco. E assim, como disse o Tigrão, né? Não sei se pelo Paulista, faz muito tempo que não joga, mas para a sequência do ano aí, uma contratação realmente muito boa. E o Bruno Aguiar pediu para esperar um pouco, vai tentar continuar, o incômodo é na coxa esquerda. Então o Bruno Aguiar vai tentar segurar um pouco mais. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Não vai dar, né? Pro Bruno Aguiar, né, Batista? Tentando aí, né, Gleger? Você que esteve lá dentro, né? Quando acontece isso daí na posterior, não adianta, não vai. Mas é o adutor, né? Ele leva a mão no adutor ali, na virilha, né? Tá sentindo, não tem jeito. Muscular é problema. Às vezes o jogador acha, é uma contraturazinha, só uma dorzinha vai passar, mas não tem como. Se realmente teve a lesão, é a hora de se forçar é pior. Aí você vê que ele tá saindo agora, né? E assim, a mão no adutor. Vai sair o Bruno Aguiar, bom pro Guarani, né? Porque eu gosto dele, bom zagueiro, na bola parada, tanto para atacar quanto para defender. Bruno Aguiar, que já vestiu a camisa do Guarani. Mexeu, vai embora Bruno Aguiar, número 4, contundido, problema muscular. Vem no seu lugar, número 13, tá dentro Vitor Pereira, lá tá jogando o português, treina o Flamengo, joga. Vitor Pereira, zagueiro, tá dentro. Bruno Aguiar, baleado, contundido, foi embora. Acho que o Vitor Pereira lá, a grana não tá legal no Flamengo, deve estar fazendo um bico, né? Fazendo um bico aí. Voltou do Marrocos de supersônico e já tá em campo, meu Deus. Domina o time do Guarani com Lucão na zaga. Recolhe tocando para Alvarinho. Bate, levanta ele perto da direita. Soltou para Richard Rios, que ocupa a ponta direita. Portanto, precisa de 2 jogadores para fazer o setor, né? Alvarinho com o setor defensivo. Lançamento para Genison de cabeça. Soltou para Giovanni Augusto. Tá valendo nada isso aí, olha lá, ó. Bandeira subiu o seu instrumento, marcando impedimento no ataque do Guarani. Giovanni Augusto estava na banheira. E esta banheira aí não é boa não, hein, Tigrão? Não, essa não é boa não. Boa é aquela que tem lá em casa, onde de vez em quando eu dou um bode nela. Durmo, quase morro afogado. Ô Batista, na hora que o Genison dá a casquinha, estava 1 metro à frente o Giovanni Augusto. O Bandeira esperou. Essa mudança de regra ridícula. Espera o jogador matar, virar, dá 3, 4 toques na bola. Aí ele levantou o negócio lá. E o pau da Bandeira lá ficou meio torto, viu, Batista? Neto Paraíba dominou pro São Bento, errou o passe, Isaac tirou, a bola voltou, dominou Neto Paraíba para Rubens, levou para a linha de fundo, o goleiro Tony saiu ao seu encalço, ainda com a bola, dominou na linha de fundo, Rubens fez o passe de calcanhar para Fernandinho, para Marlon, domina, recua, o Guarani já se recompõe. Léo Silva domina, soltando o jogo dentro do círculo central, vem embora no campo de ataque, Jatobá pela direita para Vitor Pereira, na lateral, se manda Ivan, levou na perna direita, rolou rasteirinho para Marquinhos, tentou o fundo, vai chegar Ivan, a bola saiu pela linha de fundo, o jogo está parado, é tiro de meta para o Guarani bater. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba. Walter Ribeiro, São Bento 0, Guarani 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, é o seguinte, 20 e 30 tem Bragança, Bragantino e Mirassol. E amanhã, Diadema vai ferver 11 horas, Água Santa e Palmeiras. Domina o time do Guarani no campo de defesa. Lucão com Castan. Ele carrega no plano intermediário. Solta a bola na lateral para Jamerson. Recolheu na perna, canhota, recua. Vem para Castan. Castan faz o planejamento do jogo. Lançou na frente, na ponta. Vem para Giovanni Augusto. Ele sai da beirada. Ajeita a bola para fazer o passe. Agora na lateral, mais ofensivo. Parte o Jamerson. Vai para cima do Ivan. A bola tocou no Ivan, vai para a linha lateral. Invertendo o bandeira, mas tá equivocado, hein? O árbitro corrige, deu arremesso lateral. O Jamerson cobra. Giovanni Augusto cruzou na área, o zagueiro tirou, a bola voltou. Matheus Barbosa bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Ele pega bem na bola, mas errou o buraco, mandou à direita do goleiro Zé Carlos, que ficou todo arrepiado. Na verdade, ele chega batendo, é o São Bento que está do outro lado, ele imaginou que era a Portuguesa, mais ou menos da mesma região, acertou, mas pegou de primeira, mas não pegou em cheio. A bola saiu à direita do goleiro, não teve aquela trajetória mágica do gol da virada contra a Portuguesa, mas arriscou, eu acho que é isso. Abriu o clarão, tem que bater, quem não chuta não faz. 22, primeiro tempo, SIC, Sorocaba, Vila Rosália, 0 Guarani, 0 São Bento. Gleger Zorzin, 22, quem está melhor, estamos ultrapassando aí quase a metade do primeiro tempo em Gleger. Batista, nesse momento o São Bento tem mais posse de bola, né? 66 contra 34. Mantém a posse de bola, tenta pressionar. O Guarani vai em alguns momentos ali, como chegou agora há pouco nesse chute do Matheus. Mas eu acho que o Guarani precisa ficar um pouco mais com a bola, né? Para tentar envolver o time adversário, que parte para cima, tenta. A solidez defensiva do Guarani é interessante, né? Mas precisa atacar, precisa agredir também. Falta para o São Bento bater pela direita. Vai fazer o erguimento de bola na área. Cruzamento direto nos braços do goleiro Tony. Fez dos braços uma sacola. Batista. A bola caiu dentro dos braços. Ele agarrou com firmeza. A arbitragem dá uma bobeira gigante aí, né? O Gleger tá calejado aí de 20 anos jogando bola. O uniforme do Tony é idêntico. Camisa azul, calção azul, meião azul, ao do São Bento, cara. Isaac de calcanhar para Giovanni Augusto, para Isaac, levou em cima da marcação, dominou na perna direita, levantou, bola cruzada na área, vem Bruno José, bateu de perna direita, Richard Rios, é gol! Gol! Do Bugre! Na marca de 23 minutos passados, primeiro tempo. Numa boa jogada pela esquerda de Giovanni Augusto com Isaac. Isaac dominou, levou para a entrada na área de perna direita, mandou no costado da defesa do São Bento. A bola passou pela zaga do São Bento, mas não passou pelo Richard Rios. Ele veio como um raio, meteu o pé direito, jogou no fundo do gol do São Bento. Ela bateu lá dentro e fez chorar. Richard Rios para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Richard Rios, 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 camisa 18. É ele, o autor do gol. Abre o placar do jogo em Sorocaba. Guarani
Guarani pra fazer o gol e a torcida pra fazer a festa. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, São Bento 0. E o detalhe do gol é seu, Gleger Resorzinho. Dobradinha que dá certo ali do lado esquerdo, né, Batista? Giovanni Augusto, Isaac. O Isaac veio por dentro, trouxe ali para a perna direita. Percebeu o Richard Rios lá no segundo pau. Levantou a bola lá, o goleirão Zé Carlos ficou ali em dúvida. E ele só tirou do outro lado, bateu cruzado, fez um belíssimo gol. Aliás, o Richard Rios estava merecendo já um gol, né? Um baita de um jogador. Abre o placar o Guarani, tudo o que ele precisava. Agora é só esperar ali uma linha média, esperar o São Bento, que provavelmente vai vir para cima, e assim o Guarani vai ter mais espaço no jogo. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba, Richard Rios, camisa número 18, Guarani 1, São Bento 0. Olha, Araraquara, intervalo em Ferroviária 0, Botafogo 1, 20h30 em Bragança, Bragantino e Mirassol. Amanhã, 11 horas, Água Santa e Palmeiras, às 16, Portuguesa e Corinthians, que vai ser no Mané Garrincha, em Brasília. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Placar de 1-0, o gol saiu cedo em Tigrão, o melhor dos mundos, Guarani vencendo 1-0. Sem dúvida, gol no meio praticamente aí do primeiro tempo, aliás, um golaço, hein? Um golaço no levantamento lá do outro lado, a bola fez aquele arco-íris lá em cima e caiu nas costas da defesa do São Bento. O Richard Rios pegou cruzado, mas sem deixar a bola cair no chão. Ele acertou um sem pulo. Ela não pulou, do jeito que veio ele bateu de primeira, ela entrou cruzado na bochecha da rede do lado oposto, nada pôde fazer o Zé Carlos, e é um lugar onde o Richard Rios rende muito, quando ele faz essa dobradinha aparecendo como elemento surpresa ali pelo lado direito, às vezes quase que como um ponta, ele que é um segundo volante, mas que ocupa muito bem aquele setor. Golaço do Guarani, importantíssimo, agora é valorizar a posse de bola, talvez trazer as linhas um pouquinho para trás e pegar o São Bento no contra-ataque e matar o jogo. Placar de 1-0, Richard Rios fez o gol do Guarani. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. 28 minutos passados, etapa primeira. Daqui a pouco o intervalo inteligente diferente do Rádio Brasileiro. Comando de Edu Pinheiro. Falta pela direita para o time do São Bento. Ivan bateu de perto da direita, levantou na área, subiu lá atrás para tirar Lucão. Chega, afasta de qualquer jeito. Genilson estava lá dentro da área. Tira, joga para fora, para a linha lateral e arremesso para o time do São Bento. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. O jogo está parado, chovendo uma barbaridade em Sorocaba. Campo escorregadio, bola lisa, há sempre um perigo de contusão. Tá tudo certo, segue o jogo. Domina Carlos Jatobá, abrindo o jogo lá pela esquerda. O time do São Bento sai jogando, perdendo a partida. Placar de 1-0. A bola pela direita, lá atrás do campo defensivo, marcando a saída de bola. Lá na frente o Giovanni Augusto.
Time do Guarani jogando sério. É arremesso lateral, vem pela direita Ivan. Faz a reposição de bola, tocando no campo de defesa para Vitor Pereira. Ele recolhe, toca a bola de perto esquerda para Léo Silva pela metade da quarta zaga. Vira o jogo para Jatobá, dá um tapa nela. No campo de ataque, Simara Marquinhos vem na bola para fazer o passe na lateral pela direita para Marcos Nunes. Levou para o fundo, tentou o cruzamento, caiu. Reclamou da falta, o árbitro marcou o quê? A falta ou o escanteio? Marcou a falta e quem deu a falta foi o Bandeirinha, muito próximo dele, a 2,5 metros do Bandeira. Estava de frente para o lance, houve o toque nas costas, né? Do jogador número 23, o Jamerson. Acaba apoiando o braço direito nas costas do Marcos Nunes. Para mim a falta ficou caracterizada. Escanteio um pouquinho mais adiante, chamado mangas curtas, manga 3/4. Vai bater o São Bento, o pé trocado, lado direito, perigo contra o Guarani. E no lance anterior, uma falta dura do Bruno José contra o Léo Silva. Bruno José toma o cartão amarelo, está amarelado o Bruno José. Marlon meteu o pé canhoto, levantou a bola na área, subiu o Lucão, afasta, volta Neto Paraíba, domina soltando pela esquerda para Fernandinho, se manda lá pela esquerda, faz o passe lá dentro da grande área, dominou Rubens, levou para o fundo, tentou cruzamento, fecha a porta, tira, afasta lá atrás, Alvarinho, a bola saiu pela linha de fundo, em escanteio para o time do São Bento lá pela esquerda. Time do São Bento se assanha, tá perdendo o jogo, vai pra cima, toma a posição lá pela esquerda, vem pra bola Fernandinho, pra cobrança do escanteio, levantou a bola na área, subiu Castanho de cabeça, experiente, tira a bola, volta pra Neto Paraíba, ele domina pro time do São Bento, tocando pra Ivan, bate de perna direita, levanta na área, subiu lá atrás, Lucão de cabeça, e vem o contra-ataque do time do Guarani, Matheus Barbosa soltou pra o campo de ataque, se manda, vem pro jogo, Bruno José, pé direito, cruzou na área, vem Gênison de cabeça, pega Zé Carlos, veio tocando o Guarani até a finalização, Gênison meteu a testa, Zé Carlos pegou firme. Mas não pode perder um gol desse nunca, tava desenhado o segundo gol do Guarani, cara a cara, Gênison, a zaga deu vacilo, sozinho, sem marcação, praticamente na risca da pequena área. Olho aberto, poderia escolher o canto. Condição legal. Cabeceia na mão do goleiro. Que fase do Gênison, senhor. Placar de 1-0. Richard Rios marcou já. Intervalo inteligente, diferente do Rádio do Brasil. Comando de Edu Pinheiro. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo a partida, é a segunda vitória consecutiva. Ganhou em casa da Portuguesa e agora está vencendo a equipe do São Bento. Vem para a bola o São Bento, Ivan partiu, cobrou falta, levantou na área, toque de cabeça, vai embora Vitor Pereira. Dentro da área, enfiou a testa, a bola saiu, foi embora, saiu à esquerda de Tony, em tiro de meta para o Guarani bater. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 33, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba, Richard Rios, Guarani 1, São Bento 0. Na Série A2, o Boris narrou aqui, Ponte 2, Oeste 1, acabou também, Comercial 0, Noroeste 2 e Lemense 1, São Caetano 0. No Paulistão, intervalo Araraquara, Ferroviária 0, Botafogo 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, dê um like aí para nós, dê um joinha. Muito obrigado pela audiência, domina. Time do São Bento vem na ponta direita, Ivan tentando a descida, vem Matheus Barbosa para tirar. Vai para fora para a linha lateral, 30
34 minutos. Lá pela direita, toma posição para fazer a reposição. Ivan, autorizado, vai lançar da área, levantou para dentro da área, vem Castan, tiro de cabeça e completa Isaac. Mas caiu na entrada na área, segunda bola do time do São Bento. Ivan dominou, rolou na ponta direita, Marcos Nunes, ele puxa arrumando para a perna direita, vem de volta para a ponta, meteu o pé direito, cruzou na área, tirou, afasta Matheus Barbosa, a batida depois na sequência vai para fora. Bateu Neto Paraíba, bateu torto, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo. Gleger Zorzin, 35 do primeiro tempo. Guarani tá dando espaço aí pro time do São Bento, hein, Gleger? O São Bento tá começando a chegar. Você vê que o São Bento, ele ataca muito ali pelo lado direito de ataque, né? E que é o lado forte do Guarani, que é o lado esquerdo. Tem o Jamerson, o Isaac tá por ali também. Então tá um duelo bem interessante. Agora aí o Giovanni Augusto parece estar sentindo o tornozelo ali. Chegando ali o pessoal, né? O Giovanni Augusto que tá fazendo um bom jogo. Agora o Tigrão começou a falar um negócio aí da cor da roupa do Tony, né? Que é parecidíssimo. Aliás, é a camisa, o short e o meião. É tudo igual. Na minha época, nem o meião podia estar parecido com o time adversário. E tá uma confusão danada. Em escanteio, você não sabe quem que é o Tony ali. Eu concordo, viu, Tigrão? Isso aí não... Olha, na minha época não aconteceria de jeito nenhum. Mas hoje também os juízes, os árbitros de futebol, eles são rigorosos, o quarto árbitro, mas aí alguém deu bobeira, né? Tá demorando pra alguém ver. Falou, vai lá, bota uma camisa laranja. Olha lá, ó. É praticamente o São Bento jogando com 12. Isso pode confundir totalmente. Pode um jogador do Guarani dar uma trombada com o seu próprio goleiro, ou proteger o goleiro com o corpo achando que é um atacante. Não pode, tá errado. Num lance aí, por exemplo, de dúvida, de uma penalidade, de alguém tocando contra alguém, vai virar uma confusão. E a arbitragem, de uma maneira irresponsável, de uma maneira amadora, não observa o que nós estamos observando aqui à distância. Domina Castan pela esquerda, ingressa no campo de ataque, faz o passe para Matheus Barbosa. Ele desiste de atacar, recua tudo lá para a entrada na área. Tony saiu dominando com os pés. Bate, levanta no campo de ataque, bola comprida, espichada lá pela esquerda. No peito de Giovanni Augusto, ele domina, toca na lateral para Jamerson, voltou para Isaac, Isaac para Matheus Barbosa, para Isaac. Passe errado, recupera, vem para o jogo o time do São Bento. Marcos Nunes dominou, passou pela marcação do Matheus Barbosa, lateral da grande área, cruzou na área, subiu, dá um tapa Tony e depois pega em definitivo. Pega Tony, pegou lá atrás o goleiro do São Bento e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 38, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba, estádio Walter Ribeiro. São Bento está perdendo. Richard Rios marcou o único gol do jogo até aqui. Guarani 1, São Bento 0, Edu. Olha, amanhã tem clássico, Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi. Vai começar às 19h30 de amanhã, Inter de Limeira e Santo André. E amanhã também 20h30, Ituano e São Bernardo. Horários exóticos no Paulistão de Belo Horizonte. Gabriel, a Vilma e a Carol, o nosso muito obrigado. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Ivan partiu lá pela ponta direita com o time do São Bento. Errou o passe. Giovanni Augusto pegou, armou o contra-ataque do Guarani com Isaac pela meia. Meteu Jamerson no fundo, pé canhoto, cruzou por trás do gol. A intenção era boa, hein? Guarani chegava com 4 lá na entrada da pequena área, mas o cruzamento não foi legal do Jamerson. É tiro de meta para o São Bento bater. Acabou pegando muito forte na bola, pegou em cheio, era para dar uma cavada apenas. E aí o Jamerson cobriu o gol e mandou direto pela linha de fundo. Era uma chegada letal do Guarani para fazer o segundo gol. E olha que o Jamerson é um belíssimo passador, um belíssimo cruzador. Mas nesse lance
não foi feliz e estava desarrumada, completamente desajustada a zaga do São Bento. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Marcos Nunes tocando para Marquinhos, ele domina e empurra o jogo pela esquerda para Neto Paraíba na lateral. Na descida do Fernandinho lá pela ponta canhota, puxou por dentro, pé direito, uma paulada, a bola vai embora. Voou Tony, não ia chegar, a bola triscou na rede pelo lado de fora, que canhão, diria Rogério Assis. Pancada violenta no Fernandinho, é tiro de meta para o Guarani bater. Bola perigosíssima, ela subiu lá de trás, lado esquerdo, cruzada a batida. Ela sobe e cai de repente, o Tony estava nela, não tocou, ela bate naquela parte alta da rede que fica esticada atrás do travessão e vai embora para a linha de fundo. Muito perigo contra o Guarani, belíssima batida. E vem de volta pela direita, escapa o time do São Bento, Marcos Nunes. Veio tentando perfurar a defesa do Guarani, a bola voltou, Neto Paraíba, pé canhoto, bateu, vai embora. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes, sempre depois dos jogos. É super legal. Muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e a Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Detalhe no ar. Falava antes da bola rolar que era uma tarde bonita em Sorocaba. Do nada fechou o tempo. Chove muito no SIC, Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba, e nesse momento a bola já começa a enroscar. Ela já começa a ter dificuldade de rolar, já estamos observando as primeiras poças d'água, mas é muita chuva nesse primeiro tempo em Sorocaba. Falta para o São Bento, Marlon é longa distância, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta, tira o Varinho, a bola caiu no campo de defesa, vem no contra-ataque, Jamerson pela esquerda, ele penetra no campo de ataque, a bola já começa a não rolar, como disse o Tigrão, vai parando em poças d'água. E aí vai ficando complicado para a integridade física. Cai agora o Matheus Barbosa, o jogo está paralisado e a falta para o time do Guarani bater. Cobra curtinho. Vem pela direita, Giovanni Augusto, recolhe, toca na lateral. Ivan Alvarinho, domina batendo de perto da direita pela meia para Richard Rios. Ele marcou o gol da vitória até aqui na lateral para Bruno José. Para Alvarinho ainda mais atrás, a bola vem para Lucão. Lucão domina, passa o pé direito em cima da bola, vai fazer o passe na frente, vem para Richard Rios. Lançou na ponta, partiu Bruno José. Vem por baixo, derrapando para tirar Del Silva. Mas o árbitro diz que o último toque foi do Bruno José. Deu tiro de meta para o São Bento. Ô, louco! Bola bateu no jogador do São Bento. O Bruno José ficou protegendo a bola de catacavaco. O atacante, o defensor, melhor dizendo, do São Bento, veio e deu uma engatada. Um lance exótico. Erótico. Giovanni Augusto lançou na área para Alvarinho, fez a parede, voltou para Giovanni Augusto, rolou no corredor, vem Matheus Barbosa, deu um tapa nela para Isaac, limpou, vai bater, não abriu o buraco, volta para Matheus Barbosa e erra o passe. Errou. Bela chegada do Guarani, é muito forte ao lado esquerdo com o Jamerson, Isaac quando cai por ali, chega para fazer a triangulação o Giovanni Augusto. Agora o Matheus Barbosa foi querer bater uma de primeira, mas errou bizonhamente, atrapalhando e estragando uma belíssima ação ofensiva do Guarani. 1-0, o Guarani vai vencendo o gol do Richard Rios. Domina Richard Rios dentro do círculo central. Richard Rios que tem proposta do Red Bull Bragantino. Ofereceu 8 milhões de reais, mais 20% para uma venda futura. Guarani rejeitou, quer 15 milhões de reais.
Domina Bruno José para Alvarinho, tentou passe, erra o passe o Alvarinho, propiciando o contra-ataque do time do São Bento que perde o jogo. Lançamento para Fernandinho, ele gira em cima do próprio eixo para escapar da marcação. Lançamento invertido na esquerda para a direita, Jamerson chega de cabeça, tira, soltando para Isaac para Jamerson, 3 minutos no additional time. Vem embora o time do Guarani, Jamerson na lateral, se mete pela ponta, vem Isaac, tentou devolver, a bola tocou no zagueiro, voltou, dominou Jamerson por dentro para Genison, para Jamerson, bateu fraco. Zé Carlos saiu, pega firme o goleiro do Azulão. Já repõe, se mete no círculo central, Neto Paraíba para fazer o passe para Rubens. Lançou para Fernandinho, penetrou pela lateral da grande área, ajeitou o pé direito, cruzou para Rubens, passa por ele. Vem lá do outro lado Marquinhos para parar. Domina, meteu o pé direito, cruzou na área, chega lascando lá atrás. Matheus Barbosa tira. Aliás, o Richard Rios, a bola voltou com Marquinhos, dominou o time do São Bento pela direita. Jatobá bateu forte, tocou em Castan, voltou pé direito, Neto Paraíba bateu firme, vai embora. Saiu à direita de Tony, a bola passou zunindo, foi embora com um perigo. Por muito pouco, o São Bento não empata o jogo em Sorocaba. Na primeira batida, a bola rebateu em cima de Leandro Castan e voltou para Neto Paraíba na cabeça da meia-lua. Ele requentou a sopa como deu, pegou forte, justo na bola. Ela fez a curva contrária e saiu a meio metro do poste direito de Tony. Perigo contra o Guarani. Vai se segurando o Bugre. 1-0 em Sorocaba, vence o Alviverde. 46,5, vamos até 48, 3 minutos no additional time, 1-0, Guarani vencendo a partida. Richard Rios marcou o único gol do jogo até aqui. Na recomposição lá atrás, chega Bruno José, ele domina, partiu para o campo de ataque, fez o passe, vem para Genison, fez a parede para Giovanni Augusto, para Bruno José, entrou na área, sai Zé Carlos, sai justo, sai firme, sai no momento certo para encaixar. Se dá um vacilo, Bruno José teria feito o segundo gol do Guarani. Sai jogando o time do São Bento com Fernandinho, ele esqueceu a bola, caiu, reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Giovanni Augusto para Alvarinho, ele de primeira toca o jogo na frente para Isaac, escora, volta para Matheus Barbosa dentro do círculo central, para Castan, para Matheus Barbosa, bola para Richard Rios, ele recua, vem no campo de retaguarda, vem para a bola Lucão, levou na perna direita, pura elevação para Richard Rios, sai, vem por dentro, levou, conseguiu fazer o passe na frente, tocou a bola para Giovanni Augusto, ele faz a parede, voltou Matheus Barbosa, levantou, erra o passe e apita o árbitro. Terminou o primeiro tempo. Richard Rios, a 24 minutos, marcou, meteu na rede. 1 para o Guarani, 0 para o São Bento. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha, meu grande amigo, primeiro muita chuva, né? Que chuva, choveu todo o jogo, desde o início, e apertou aos 40. Aos 40 a chuva apertou. E os instantes finais praticamente não conseguiram dominar a bola. Apareceram as poças d'água. O gol foi do Richard Rios a 24 minutos. Giovanni Augusto para Isaac. Isaac limpa, faz a jogada e cruza. Isaac cruza e lá no segundo pau, Richard Rios pega de primeira do lado oposto do goleiro, 1-0, hein? Olha, o Guarani joga com... Como é que joga o Guarani? Vamos lá. Tá jogando com Tony no gol, Kozlinski está no banco, Ivan Alvarinho, argentino, é o lateral direito, Diogo Matheus está no banco. A dupla é aquela de sempre, a zaga, né? Lucão e Luciano Castan. E o Jamerson, Matheus Barbosa, o colombiano Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. Vamos lá, no banco tem ainda Lucas Marques, o Mike, Alan Santos, Leandro Vilela, o Lima, o Anderson, o Rafael, Neilton e o Nicolas Careca aparecendo depois de um bom tempo no banco, tá? O Derek também não foi pro jogo. Derek, uma vez mais, está de fora. Guarani contratou Bruno Mendes, retorna, revelado pelo Guarani em 2012. Vai ser a terceira passagem pelo Guarani.
pertence a um clube do Uruguai, estava parado, portanto, Bruno Mendes voltando, tá? Vamos lá, Sorzinho, vamos comentar então, 1-0 lá em Sorocaba, aliás, há 35 anos que o Guarani não ganha em Sorocaba, por enquanto, 1-0, Sorzinho. Por enquanto tá vencendo, né, Edu, e tá fazendo um bom jogo. O São Bento chega em alguns momentos ali, a gente sabe que a chuva tá atrapalhando um pouco também, o Guarani começou tocando a bola, colocando a bola no chão, chegou inclusive ao seu gol numa triangulação ali pelo lado esquerdo, o Isaac traz para a perna direita, acha o Richard Rios lá no segundo pau, lá nas costas, no costado da zaga, né? E ele vem, bate inteligentemente, cruzado, tirando do goleiro Zé Carlos, fazendo um belo gol. Agora, o Guarani, para mim, começou equilibrado o jogo, depois o Guarani começou melhor, aí após o gol do Guarani, o São Bento se jogou para frente, e aí sim, teve mais posse de bola, chegando, criando algumas oportunidades. Teve um detalhe que o Gênesis não pode perder aquele gol de cabeça, né? Tigrão disse aí, é verdade, pô, na cara do gol. Faz o segundo gol praticamente que liquida o jogo, né? Liquida aí o primeiro tempo, aí o São Bento que já tá se atirando para frente, ia ter que fazer algumas substituições, partir para frente, aí teria mais espaço para o Guarani tentar ampliar o placar. Agora, o Mozart tem que ajustar ali o meio de campo, continuar essas jogadas aqui mais pelo lado esquerdo, né? Porque o Alvarinho ele não é um lateral. Então o Guarani perde lá pelo lado direito, você vê que o Bruno José aparece muito pouco. Em alguns momentos ele vem por dentro ali para jogar, mas não tem uma tabela, uma triangulação lá pelo lado direito, porque o seu lateral chega muito pouco. Vai até o meio ali, é uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado direito, o Alvarinho. Mas não tá fazendo um jogo ruim não, tá marcando, tá em alguns momentos saída, ele dá a saída de bola, né, e fica, né? Ele não parte para ter essa alternância, para ter o outro lado também para jogar. O lado forte do Guarani é o lado esquerdo. Então tem que explorar isso daí, fazer jogar por aqui mesmo. O Giovanni Augusto encostar um pouco mais. Estou sentindo ele um pouco distante ali do Isaac, que joga aqui aberto, né? E às vezes o Isaac vai por dentro, procurando essa tabela, procurando o Giovanni Augusto, que está um pouco distante. Às vezes é um pouco falta de ritmo também. Está voltando o Giovanni Augusto agora, né? O segundo jogo depois da contusão, então pode ser que seja isso, mas se o Mozart ajustar e tentar botar um pouco mais de intensidade, principalmente pelo lado esquerdo, Edu, o Guarani vence o jogo e vai ampliar inclusive o placar. Muito bem, olha, aumentou, hein, aumentou, são 38 anos que o Guarani não ganha em Sorocaba, 38, não 35, 38. A última foi em 1985, uma virada de 3-2, gols de Rubens Feijão, Neto e Edmar. Valdir Pérez era o goleiro do Guarani, faz tempo, hein? Por enquanto, 1-0. Olha, vamos lá, no Paulistão, olha, a Ferroviária chegou a empatar e o Botafogo marcou o segundo, hein? Segundo tempo em Araraquara, Ferroviária 1, Botafogo 2. Daqui a pouco, 20h30, tem lá em Bragança, Bragantino e Mirassol. E amanhã, 11 horas, Água Santa e Palmeiras, às 16 horas, o Manda da Portuguesa. A Portuguesa vendeu o jogo para Brasília, é Portuguesa e Corinthians, 16 horas no Mané Garrincha, 19 horas, 19 no Morumbi, São Paulo e Santos, às 20h30 amanhã, Inter de Limeira e Santo André, e às 20h30, Ituano e São Bernardo lá em Itu. Horários exóticos, jogos domingo à noite, hein? Olha, na Série A2, o Boris transmitiu aqui do Majestoso, Ponte 2. Oeste 1, público no Majestoso 4.931 e o Matheus Jesus fez os 2 gols de cabeça para a Ponte. Nesse momento jogando lá em Lins, Linense 1, 15 de Piracicaba 0, hein? Jogos encerrados de manhã, Portuguesa Santista 4, Monte Azul 2, jogos da tarde, Primavera 0, Novo Horizontino 1, Rio Claro 2, Velo Clube também 2, Comercial 0, Noroeste 2, Linense 1, São Caetano 0, partida encerrada. A Ponte tem 22, em segundo Santista 19, em terceiro Novo Horizontino também com 19. Vamos lá, vamos pro intervalo, daqui a pouco o Tigrão vai falar, hein? O Tigrão vai falar, por enquanto, 1-0, belíssimo gol do colombiano Richard Rios. Mandou aqui o Zap, Edu, esse Richard Rios, bom de bola, hein? Como que o Ari contratou, ele pertence ao Flamengo, estava no México, né? E já tem gente querendo, conforme dissemos aí, o Santos já sondou, o Bragantino já sondou, teve um clube da Bolívia que já sondou, mas o Guarani quer uma grana, né? Tem que ser a grana que o Bugre quer. Por enquanto, Richard Rios fica e marca, você vai ouvir já. Agora 19h58. Futebol é com a Bandeirantes.
Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, R$ 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$ 104,90. Cortador de grama Trap, R$ 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá. Futebol, Carlos Batista. Zaque levou em cima da marcação, dominou na perna direita, levantou bola cruzada na área, bateu de perna direita, Richard Rios, é gol! Gol! Minutos passados, primeiro tempo, numa boa jogada pela esquerda de Giovanni Augusto com o Isaac. Isaac dominou, levou para a entrada na área, ele perna direita, mandou no costado da defesa do São Bento. A bola passou pela zaga do São Bento, mas não passou pelo Richard Rios. Ele veio como um raio, meteu o pé direito, jogou no fundo do gol do São Bento. Ela bateu lá dentro e fez chular. Richard Rios para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Richard Rios, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol, abre o placar do jogo em Sorocaba. Guarani para fazer o gol e a torcida para fazer a festa. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, São Bento 0. E o detalhe do gol é seu Gleger Resorzinho. Valdemir Gomes. Ô Tigrão, um abraço pro Osmair do Parque Via Norte, seu fã, mandando um grande abraço a você. E o Richard Rios, ele tem 22 aninhos, cara. Ele vai fazer 23 em junho. Quando ele nasceu, no dia 2 de junho de 2000, eu já trabalhava aqui na Rádio Tigrão. É, pra você ver, né? E nesse tempo você estufava a rede. Ai, meu Deus do céu, o tempo passa, pô, torcida brasileira. Pra todo mundo. Bom primeiro tempo do Guarani, Edu, amigos da Bandeirantes. Bom primeiro. Como é que é o nome do amigo aí do Parque Via Norte? Osmair. Osmair. Um abração para você aí, para toda a sua família. Muito obrigado pelas palavras aí com relação ao nosso trabalho. E digo a você e a todos que estão nos ouvindo que o Guarani fez um primeiro tempo sólido, organizado, com o time bem agrupado, ocupando bem os espaços, não deixando aqueles buracos negros que a gente viu em tantas oportunidades nesse campeonato, entre defesa e meio-campo e ataque. Hoje um time jogando mais próximo. E essa presença de retorno aí, que já aconteceu contra a Portuguesa e hoje desde o início, no último jogo contra a Luz ele entrou com o jogo em andamento, mas essa chegada desde o início do Giovanni Augusto dá sim uma consistência de articulação de meio campo, de transição da chegada dessa bola à frente com muita qualidade, especialmente porque ele se entende muito com o Isaac. E o Isaac não é um atacante de beirada.
Ele cai estrategicamente em alguns momentos do jogo, como por exemplo no lance do gol, ele estava na meia esquerda, né? Não estava lá na linha de fundo, nem pisando em cima da linha lateral. Ele estava ali um pouco antes do bico esquerdo de ataque de grande área, pelo lado esquerdo. E aí levantou a cabeça, mas quem tocou para ele e envolveu e acabou ludibriando a marcação da equipe do São Bento foi exatamente o Giovanni Augusto. Com muita consciência e com muita qualidade técnica, o Isaac, a 24 minutos, levanta essa bola com curva, uma bola alta que encobriu todo o sistema de marcação do São Bento e pegou o Richard Rios entrando lá no segundo pau. Ele bate de dentro da pequena área, próximo da linha lateral da pequena área e a 1,5 metro da linha de fundo, portanto sem ângulo. Mas pega com muita felicidade, se joga na bola, não é um voleio, a bola vem no chão, ela sobe e cai, ele pega quando ela ia bater na grama, mas não bateu, ele pega no sem pulo, projetando o corpo, se joga e mete para dentro da rede, fazendo um golaço. Ela entra cruzada do lado oposto, com relação ao ponto onde saiu o chute, que foi do lado direito, no segundo pau, lado direito de ataque, se aloja do outro lado, batendo na lateral da rede, 1-0 para o Guarani. São Bento se assanhou, tentou em algumas oportunidades chegar ao empate, mas o sistema defensivo do Guarani se ouve bem. Compacto, fechado, mais uma vez a linha de zagueiros jogando bem. Quando a jogada sai do lado do Jamerson, o Alvarino fecha e vira ali uma espécie de terceiro zagueiro. Aliás, ele que é zagueiro, em compensação em nível de ataque, em nível de apoio, praticamente ele inexistiu. E isso atrapalha um pouco o trabalho do Bruno José e também do Richard Rios, que aparece ali sempre pelo lado direito para fazer a jogada combinada. Quando está jogando o Diogo Matheus, o Guarani faz uma trinca ali e ela dá certo. Ela realmente produz boas jogadas nessa triangulação de Diogo Matheus, de Richard Rios e também do Bruno José. Hoje, com o Alvarino que não passa do meio campo, fica ali a responsabilidade ou fica a ocupação de espaços apenas para o Richard Rios e também para o Bruno José. Mesmo assim, o Guarani em alguns momentos chegou bem por ali, apesar de que predominantemente as jogadas aconteceram do lado oposto, com o Jamerson, com o Isaac e com o Giovanni Augusto. Inclusive no lance do gol, tudo é criado do lado esquerdo de ataque do Guarani, só que na alçada da bola fecha com muita percepção, com muita antevisão do lance, o Richard Rios, e faz um belíssimo gol. Achei que o resultado do primeiro tempo mostrou a realidade do que foi o jogo e o Guarani teve mais duas oportunidades claras para ampliar, uma com o próprio Isaac e outra com o Gênison. Não fez, mas levou a vantagem parcial para o intervalo e agora certamente o São Bento vai sair definitivamente para tentar pelo menos um empate e o Guarani tem imensas possibilidades, se tiver objetividade, se tiver verticalidade, de matar o jogo no contra-ataque. Carlos Batista. Tudo pronto. É comigo. Vai começar o segundo tempo em Sorocaba. Apita o árbitro. Com a saída de bola por parte do Guarani. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Guarani atrás de mais uma grande vitória. Vai Bugre! Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre! Hoje sempre o Guarani. Guarani vencendo o jogo, placar de 1-0, gol do Richard Rios, que está caído neste momento. Ele tomou uma braçada, não foi cotovelo não, foi com o antebraço do Carlos Jatobá.
O juiz não deu amarelo, entendeu que foi um acidente de trabalho, mas deu a falta. O Guarani cobra e o detalhe é o seguinte: a drenagem não aguentou e o gramado está lamentável, estado impraticável, a bola não corre, os jogadores terão muita dificuldade para tentar criar alguma coisa com esse campo desse jeito, mas é compreensível porque a chuva que caiu foi muito forte. Domina tentando levar do campo de ataque Marcos Nunes, Giovanni Augusto na marcação, afasta, tira. Uma alteração no time do São Bento, Marquinhos sentiu, foi embora. No intervalo, técnico Paulo Roberto Santos promoveu a entrada de Renan Mota, camisa número 21. Camisa número 21, Renan Mota no lugar de Marquinhos, que saiu contundido. Comecinho da etapa final, o Guarani não mexeu. Já os comentaristas vão falar se eles mexeriam, mas não mexeu o técnico Mozart. Jamerson tocou para Giovanni Augusto, dominou, levou para o fundo, cruzou para Richard Rios. Genison atrapalhou Richard Rios. A bola vinha entrando para o pé direito do Richard Rios. O Genison entrou tirando a bola. E agora falta. Árbitro paralisa e marca falta para o time do São Bento. Vamos lá, Tigrão, você mexeria no time do Guarani? O Mozart não mexeu. Não mexeria. Acho que o rendimento do time no primeiro tempo foi muito bom e eu não mexeria. Acertou o Moser de voltar com a mesma equipe. Uma jogada linda no lance anterior do Giovanni Augusto. Deu um rolinho lá próximo da linha de fundo, lado esquerdo. Fez o cruzamento para trás, mas a zaga conseguiu se recuperar. Muita habilidade, muita qualidade do Giovanni Augusto. Deu a caneta no Ivan, lateral direito do time do São Bento. E para você, Gleger, faria alguma alteração no time do Guarani para o segundo tempo? Não, Batista, não mexeria. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Isaac tentou o cruzamento em cima da marcação. Jatobá tira, afasta, levanta no campo de ataque, vem lá atrás para tirar, afasta de qualquer jeito no campo. A bola voltou com o Fernandinho, ele domina para o time do Azulão, meteu o pé direito, lançou no campo de ataque, chega Castanha, chega o Lucão para tirar, a bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Arremesso favorável ao time do São Bento. Vem para a bola Marlon, autorizado para fazer a reposição para o time do São Bento, que perde o jogo. Lançou dentro da área, subiu o Matheus Barbosa, afasta, tira, a bola voltou Bruno José, tentou levar, não deu, a bola volta Jatobá, bate de perto a canhota, vem Bruno José na marcação, tira, a bola sobrou Genison, partiu, levou bem na beirada do campo, escapa da marcação, é obrigado a recuar, não tinha espaço para progredir. Vem para Giovanni Augusto, dominou e tocou para Isaac, abriu pela esquerda na passagem de Jamerson, a marcação de Ivan tira. Vai para a linha lateral, é arremesso para o Guarani bater pela esquerda no comecinho da etapa final. Placar de 1-0, Guarani vencendo o jogo. Gol de Richard Rios. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Arremesso lateral para o Bugre, vem para a bola Jamerson, lá pela esquerda está autorizado para repor do campo de jogo, lançou lá pela ponta canhota Giovanni Augusto, conseguiu achar o espaço tocando para Isaac de cabeça, ele volta mas não encontra ninguém do Guarani, afasta, vem no contragolpe, o árbitro parou, marcou falta para o São Bento no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5:30, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba. Conferindo o placar do jogo.
Em Sorocaba, estádio Walter Ribeiro. Guarani está vencendo o jogo. Guarani 1, São Bento 0. Olha, na Série A2, o 15 empata no final e acabou. Linense 1, 15 de Piracicaba também 1. No Paulistão, Botafogo marca o segundo com Salatiel de pênalti. Segundo tempo, Araraquara, Ferroviária 1, Botafogo 2. 20h30, Bragança tem Red Bull Bragantino e Mirassol. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, Muito obrigado pela audiência. Mozart, por reclamação, tomou cartão amarelo. Fica pendurado, o técnico do Guarani está realmente irritado, vociferando, tá bravo, cuspindo marimbondos. E está num estado de irritação impressionante. Falou pro quarto árbitro, você não vai comer caju, pô. Opa, peraí. É falta pro time do São Bento, vem pra bola Fernandinho, 7,5. Segundo tempo, 2 na barreira. Vai pra bola Fernandinho, partiu, pé direito, mandou direto, rebateu Tony. Chega pra tirar, Alvarinho mandou pra fora. Bateu roupa o Tony. A bola saiu, foi embora pela linha de fundo em escanteio, bateu roupa. Alvarinho salvou a pátria. Escanteio cobrado, a bola veio para a área. Chegou lá atrás, Lucão tirou, a bola voltou, sobrou com o Ivan. Levantamento, a bola cruzada, chega Lucão para tirar. Bola na área, Rubens, pé direito, bateu! Espalma, Tony! Batida de dentro da área, bola escorregadia. Tony caiu para o canto baixo direito e mandou para fora pela linha de fundo. Em escanteio para o time do São Bento bater. Vem para a bola Fernandinho. 8 minutos e meio da etapa final. Fernandinho está esperando para a cobrança do escanteio. Autorizado, se fecha inteiro o time do Guarani. Zagueirada no São Bento na área, Fernandinho levantou no seguro pau, subiu Castantino, a bola volta lá atrás para tirar. Parlo não conseguiu tocar na bola, o Varinho tirou dali, sobrou com Bruno José, vem no contragolpe, partiu na velocidade, a bola presa na poça d'água, chega, tira lá atrás, é futebol aquático impraticável. A bola não rola. Jamerson tira, toca para a linha lateral. A bola saiu. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Tony Gleger. O Batista, na primeira, ele bateu roupa, ele não pode, né? Tudo bem, o campo tá molhado, encharcado, mas a bola veio em cima dele ali. Bateu roupa feio, mas depois ele fez uma grande defesa. Aquela defesa no chão aí. Grau de dificuldade 7,68. Isso aí, 7,68. Lembrando, né, que o especialista em 2023 está mais rigoroso. Essa chuva, o cara escorregando, sem o pé de apoio, o campo não oferece aderência, o cara tira com a ponta da unha. Mas você vai comentar o especialista? Mas o voto do especialista? 7,68, ele tá de palhaçada, pô. Pô, ele quer arrebentar com o Tony no meio. Chute do Vitor Pereira. Lateral que estava lá dentro da área. É o novo e mandou critério. Uma pancada com a defesa do Tony. É o novo critério. Vamos respeitar, né? Se tem um novo critério, é bom respeitar. A Associação Brasileira de Goleiros está querendo pedir o impeachment de Gleger. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10h50 passados, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023. Guarani dentro da área. Gênesis sobrou para ele. Pé direito. Bateu, vai embora.
Não acerta o gol, mas nem com reza brava, hein? Gênison, uma bola boa, sobrou dentro da área. Ele deu uma sapatada, mandou por cima, pela linha de fundo. Conferindo o placar do jogo. Em Sorocaba, Richard Rios marcou. Guarani 1, São Bento 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha, segundo tempo, Araraquara segue Ferroviária 1, Botafogo 2, 20h30, Red Bull Bragantino e Mirassol. Amanhã, 11 horas, Diadema vai ferver. Água Santa e Palmeiras. E olha, o César Lemes, fanzaço do Batista, um dos maiores narradores do Brasil. Obrigado, César Lemes. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, César Lemes, muito obrigado aí pelo carinho. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo muito fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Bola na área, vem lá atrás para afastar, tirando o Matheus Barbosa, jogando com uma espécie de terceiro zagueiro, tira. A bola caiu pela direita, Jatobá tentou levar, Giovanni Augusto tomou dele, tirou, tocou para Bruno José. Ele tenta evoluir, mas não dá. Chega lá atrás, afasta Ivan, a bola volta, sobra com o time do Guarani. Tentou sair jogando Richard Rios. A bola parou na poça d'água. Volta, levantamento, a bola bateu no costado do Isaac. Sobra reboteada pela direita, vem para Marcos Nunes. Ele domina girando o corpo em cima da marcação para escapar, tocando para Jatobá. Lançou para Rubens, levantou de cabeça na entrada da área, tira Castan. Mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso pela direita. Cobra, tem pressa lá pela direita. Ivan tocando para Marcos Nunes. Ele calibra o pé canhoto. Ameaça bater, desiste. Marcação do Isaac muito próxima. Soltando pela direita. Vem para Ivan. Ivan tocou outra vez. Agora no fundo do campo para Marcos Nunes. Tenta o cruzamento. Tentou o escanteio, deu certo. Bateu nas pernas do Isaac. É escanteio para o time do São Bento bater lá pela direita. É na bola parada. Bola parada. O time do São Bento vem para fazer o erguimento na área. Tomando posição lá pela direita, Marcos Nunes. 13 minutos, quase 14. Partiu o pé direito, levantou na área. Em cima da marcação, Gênison chegou lá atrás, tirando, voltou. Pé canhoto, tenta a finalização. Marcos Nunes, a bola vai para fora. Queria o escanteio, São Bento. É tiro de meta para o Guarani bater. Não bateu em absolutamente ninguém. Bola para a linha de fundo, chute direto, errado, equivocado. Pegou mal na bola o jogador Beneditino. São Bento reclamou para fazer aquele papel de sempre de jogador brasileiro. Acerta a arbitragem, tiro de meta, Guarani na frente, 1-0. Gleger Zorzin, e aí, segundo tempo, 14 minutos e meio, 1-0. Guarani se segura em Gleger. Batista, tá segurando, tá ruim de jogar, né? Muitas poças de água ali, tá segurando o jogo. A zaga do Guarani tentando fazer o simples. Você vê que o Guarani não consegue articular mais as jogadas, né? Esse campo aí, como é que joga Giovanni Augusto, Isaac? É difícil demais. O próprio Richard Rios. Você vê que o Jamerson já foi algumas vezes lá pelo lado esquerdo. Lá tem muita água também, não consegue evoluir. Tá bem complicado o gramado agora. Precisa segurar porque o São Bento tá vindo pra cima. Arremesso lateral para o São Bento. Ivan lançou na área, subiu Castan, tira. A bola volta com o time do São Bento. Giovanni Augusto vem lá atrás para tirar. A bola voltou. Ivan cruzou na área. Lucão tirou, voltou, dominou. Jatobá rolou. Bola curtinha pela direita para Marcos Nunes. Vem Ivan, pé direito, cruzou na área. Alfarinho chega tirando. A bola chegou com Neto Paraíba. Ele não conseguiu dominar. Vem para a bola, domina. Fernandinho recolheu, levou para a linha de fundo, pé direito, cruzou, não tá valendo nada. Impedimento do Fernandinho. Fernandinho se desespera, vai conversar com a arbitragem, mas quem marcou foi o Bandeira. Levantou um instrumento e o árbitro apenas atendeu a solicitação do Bandeira. Caído o Bruno José, tá sentindo cãibras. Cãibra, sente, bota a mão ali na coxa, mas acho que é o movimento da cãibra. Não é nada de posterior, não. E tô me chamando a atenção o futebol desse Fernandinho, viu, Batista?
Fernandinho, número 7 do São Bento, segundo volante barra meia, mesmo com o campo nesse estado aí, consegue jogar, muito bom jogador. E vem aí 11, Nicolas Careca no Guarani, tá dentro, vamos confirmar, mas acho que é o Bruno José que estava sentindo câimbras, vai deixar o gramado, o Guarani vai meter 2 centroavantes lá. É ele mesmo. Vai tentar meter uma bola, de repente, para que os dois briguem, tanto o Nicolas Careca quanto o Gênison, gramado muito pesado, não dá para jogar futebol, tem que ser na base do chutão e na briga aí pela segunda bola. Coloca mais um atacante com um pouco mais de presença de área para tentar, evidentemente dentro das dificuldades que o jogo apresenta pelo estado do gramado, fazer mais um e matar o jogo, o técnico Mozart. Ô, Gleger, o Mozart não gosta, né, de fazer alteração na plataforma dele. Mas pelo estado do gramado, claro que ele mantém a mesma plataforma, sai Bruno José e entra o Nicolas Careca, um jogador. E tá vai ser expulso alguém ali no banco do Guarani. Eu acho que é o treinador de goleiros, hein? Eu acho que é o treinador de goleiro do Guarani que foi expulso ali, Batista. E que você estava falando da plataforma, exatamente, o campo está muito pesado, né, Batista? Então você precisa de homens de referência ali até para segurar essa bola. O Guarani não consegue passar do meio de campo, tá muito duro, tá muito ruim, difícil. Giovanni Augusto não consegue jogar, o Isaac é a mesma coisa. E aí coloca o Gênison com o Careca lá para ver se segura essa bola, dá tempo do pessoal sair lá de trás. Nesse momento o São Bento pressiona muito e tá chegando com muito perigo. Foi o preparador físico que foi expulso. E foge o nome aqui, né? Mas é o preparador físico do Guarani que foi expulso. Arremesso lateral, o time do Guarani vem para a cobrança, Alvarinho levantou, tocou lá na frente, vai sobrar com o time do São Bento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 18 passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 no Walter Ribeiro em Sorocaba, no SIC em Sorocaba. Richard Rios marcou o único gol do jogo até aqui. Guarani 1, São Bento 0. Alô, Edu. Nos acréscimos, Araraquara, Ferroviária 1, Botafogo 2. Clássicos pelo Brasil. Amanhã, Portuguesa e Corinthians vai ser no Mané Garrincha em Brasília, mando da Blusa. A Portuguesa vendeu o mando. 19 horas Morumbi, São Paulo e Santos. No Carioca, 18 horas Maracanã de amanhã, Fluminense e Vasco. E na segunda, segunda-feira, no Independência, Cruzeiro e Atlético. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Falta não, arremesso lateral, vem Ivan para o time do São Bento, levantou a bola na área, deu rebote, voltou, Ivan, pé canhoto, cruzou, Lucão, chega para afastar, vem lá atrás Nicolas Careca para tirar, mas a bola caiu pela esquerda, vem Jatobá, Marlon cruzou a bola na área, chegou Rubens, dominou, levou para a linha de fundo, pisou na bola, tentou levar, abriu no fundo, pé canhoto, Fernandinho cruzou na área, chega Jamerson para tirar, a bola caiu com o Tony, ele chega com os pés para dominar. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Sai jogando o Tony lá atrás. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Chega para dominar, não conseguiu Gênison. A bola volta, sobra. Vem para a bola Nicolas Careca, tocando pela direita para Richard de Rios. Os dois quase que se trombaram. E a bola vai para a linha lateral. É arremesso para o São Bento bater do campo de retaguarda. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. Confira no site anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional.
E vem lá atrás, Isaac dá um tapa, tira, afasta, escapa de Ivan, que vem na marcação. Passe de calcanhar de Isaac lá pela esquerda para Giovanni Augusto. Ele domina, vem, gela a bola, toca para Matheus Barbosa. Meteu o pé direito, levantou lá pelo setor esquerdo. Gustavo Scalesi é o preparador físico do Guarani. Gustavo Scalesi, portanto, é o expulso, né? O que tomou o cartão vermelho lá no banco de reservas do time do Guarani. Dando sequência lá à sessão gourmet no banco do Guarani, o Moser tinha recomendado que o quarto árbitro fosse vá comer caju. E aí o preparador físico mudou o cardápio e falou: por que você não vai comer sagu? Tá gourmet o negócio lá, tá bonito, esse rendeu um vermelho. E o Moser, que já tomou amarelo, vai mexer 2 vezes na equipe do Guarani. Isaac vai embora. Vai entrar o número 6 na equipe campineira, Mike. Vai fechar a linha lá, né? Vai fazer uma linha dupla lá do Mike com o Jamerson. Essa é a primeira. Já informa a segunda. Mike 6 está dentro. Isaac 29 está fora. E saiu Giovanni Augusto. E entrou Leandro Vilela, camisa número 5. Leandro Vilela, portanto, no lugar do Giovanni Augusto. É a outra alteração. Puxou o time para trás, né? Puxou o time definitivamente para trás. Tira os 2 meias. Se bem que os meias não estavam conseguindo jogar porque a bola não corre, a bola para na poça d'água o jogo todo. Mas ele puxa o São Bento para cima do Guarani. E, a meu ver, abre mão aí de um toque mais comprido, de qualidade e de contra-ataque. Vamos ver se o Mike vem por dentro ou se vai fazer a segunda linha lá junto com o Jamerson. Em tese, para mim, é muito cedo para adotar essa postura e puxar demais o time para dentro do seu próprio campo. Oi, Gleger, pode falar. Fala que eu te escuto. Como é que é o nome do membro da comissão que foi expulso? Gustavo Scalesi. Então é o treinador de goleiros. Gustavo Scalesi é o preparador de goleiros do Guarani. Perfeito. Então, você estava com a razão, viu, Gleger? Parabéns. E vem o time do São Bento. Partiu pela direita, vem pra bola, tentou levar Renan Mota, vai pra cima, pé direito, cruzou na área, Tony. Saiu, encaixa firme, uma entrada providencialíssima, porque o Rubens estava em cima dele. Se ele solta a bola, o São Bento teria empatado o jogo. Tony, importante intervenção. Lançamento de bola no campo de ataque, muito comprido. Zé Carlos vem lá atrás para pegar. Pega e sai jogando. Levanta no campo de ataque para o time do São Bento. Subiu golpeando de cabeça. Ivan toca na frente, a bola volta. E chega Leandro Vilela para afastar Jamerson. No rebote toca, bate de perto da canhota, vem lá atrás. Léo Silva recebe, bate de perto da direita, levanta, invertendo o jogo para Fernandinho. Ele se manda, joga a bola lá para o lado para tentar buscar o lado mais seco do campo. Meteu o pé direito, cruzou na área. Matheus Barbosa afasta, tira, Jatobá. Pega tocando para Ivan, ele bate de perto da direita, vem Jamerson, afasta, tira. Sobrou com Mike, Mike tentou o passe, jogou nos pés do Jatobá. Jatobá pegou para o time do São Bento, entregando para Ivan, erra o passe, perde e ganha. A bola sobra, vem no campo de defesa Mike. Domina, tocou para Genison, ele atrasa, chama pela esquerda, vem Richard Rios, comete a falta no Renan Mota e o árbitro para marcar a falta pela direita. Vai ter alteração, mais a alteração, deixa eu ver aqui, Cristiano saindo, Marcos Nunes e entrando Cristiano no time do São Bento. Cristiano tem o número, deixa eu ver o número do Cristiano, 19. Então entrou Cristiano 19 e saiu Marcos Nunes, camisa número 23.
É falta pela direita, vem pra bola, autorizado Ivan, cobrou falta pro São Bento, lançou na área, deu rebote, Jatobá, jogou na área, tira lá atrás Jamerson, estava do lado direito, ele consegue tirar, a bola volta reboteada lá pela esquerda, vem Marlon, ele bate, levanta, ergue na entrada da grande área, toque de Jatobá, Rubens tentou a bicicleta, caiu todo esparramado, mas no rebote, a bola voltou, Vitor Pereira bateu, vai embora, para fora pela linha de fundo, em tiro de meta para o Guarani bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 26, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023, em Sorocaba, Richard Rios, a 23 do primeiro tempo marcou. Guarani 1, São Bento 0. Olha, Paulistão acabou em Araraquara, hein? Ferroviária 1, Botafogo 2, Botafogo boa campanha, o segundo colocado no grupo A nesse momento. Red Bull Bragantino começa, tá 0-0 com o Mirassol. 2 de cada grupo se classificam. Amanhã, 11 horas em Diadema, tem Água Santa e Palmeiras. E na Série A2, amanhã às 10 horas, Taubaté e Juventus. Tem futebol na Bam. Olha, a chuva não deu trégua, hein? Desde o primeiro minuto de jogo até o momento, estamos com 27 do segundo tempo. Chovendo intensamente. Chovendo torrencialmente na cidade de Sorocaba, gramado impraticável, os jogadores estão expostos a um problema sério de lesão, hein? Mas não tem o que fazer, o árbitro manda o jogo seguir. Tomou cartão amarelo Richard Rios, numa disputa de bola com Neto Paraíba. Richard Rios, que é uma espécie assim de Rincon, colombiano também. Joga muito com o cotovelo, deixou o cotovelo, tomou amarelo. É o terceiro, hein? Então, desfalque sensível do Guarani para a próxima partida. Quais são os pendurados no Guarani, Edu? Olha, eu preciso dar uma olhadinha, é que eu preciso dar uma olhada melhor, mas ele é certeza que é o terceiro. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo a partida. Nicolas Careca tocando para Matheus Barbosa, bateu, pega lá atrás Zé Carlos. Repõe, vem pro jogo, domina pela esquerda, Fernandinho tenta ingressar no campo de ataque, em cima dele Alvarinho, chegou, tirou, dominou, tentou levar, chega Neto Paraíba, empurra para a linha lateral, em arremesso pela direita, vem pra bola para fazer a reposição, Alvarinho. Ele no segundo tempo está se soltando um pouco mais. Vem para a cobrança de arremesso, Alvarinho. Levantou, vem lá atrás, afasta Neto Paraíba. A bola voltou, Vilela tocou no fundo para Richard Rios. Vem para tirar Jatobá, joga para a linha lateral. É arremesso pela direita, favorável ao time do Guarani, que não tem pressa para fazer a cobrança, Alvarinho. Vai lá pela direita para fazer a reposição. Vai usar a força do braço. Enxuga a bola com a camisa. Autorizado. Alvarinho levantou na área. A bola foi reboteada. Vai para a linha lateral no toque do Neto Paraíba. É novo arremesso. Vem para a bola Alvarinho para fazer a cobrança. Ivan Alvarinho, argentino. Autorizado. Levantou a bola na área. Tira. Vitor Pereira. Jogou para fora pela linha de fundo. É escanteio. Melhorou, né? Agora não é arremesso e sim escanteio. Vai lá pela direita no campo de ataque. O time do Guarani na marca de quase 30 da etapa final. É o Richard Rios. Não tem o Giovanni Augusto, o especialista, que foi embora. E o Richard Rios vem para a batida. Ele abdicou da função, deixando-a para Jamerson. Jamerson bate com a canhota. Partiu Jamerson, levantou no primeiro pau. Subiu Cristiano de cabeça, tira. A bola caiu, Jamerson meteu o pé canhoto, lançou na entrada da área. Guarani tenta dominar, o árbitro parou, marcou falta. Falta na entrada da área, falta para o time do São Bento bater.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 30 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba. Guarani vencendo o jogo, Guarani 1, São Bento 0. Olha, Paulistão amanhã à noite não perdoa. Atrações 1000 aqui, 19 horas, Morumbi, São Paulo e Santos. 20h30, Inter de Limeira e Santo André. Às 20h30, Ituano e São Bernardo. E o Boris na Roja aqui do majestoso Ponte 2, Oeste 1 pela Série A2. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Richard Rios cruzou na área, deu na defesa, voltou o Gênison, bateu. A bola volta reboteada, mas não tá valendo nada. O árbitro parou, marcou falta para o time do São Bento. Valdemir Gomes, 31 minutos. Placar de 1-0. Guarani vai fazer 2 mudanças, mas dá tempo para você comentar. Tem aí o Anderson e Alan Santos. O Moser vai fechar definitivamente, vamos ver quem sai, né? Mas o jogo, segundo tempo, não existiu, né? Uma grande pelada. O Guarani teve a felicidade de estar à frente, não deu para jogar futebol nem para o Guarani nem para o São Bento. E a tendência, salvo evidentemente aquelas coisas que às vezes surpreendem dentro do futebol, e pode acontecer, mas a tendência é que o Guarani vença o jogo pela dificuldade que os times têm de construir e pela maior facilidade para destruir, porque a bola para com o atacante na poça d'água, o defensor chega e dá um bico e tira. Então é muito difícil, é complicadíssima a situação do São Bento dentro do jogo e é mais favorável para o Guarani que num cenário onde não se joga futebol, porque o campo está totalmente alagado, aquela equipe que está na frente, claro que acaba sendo beneficiada. Bom, a primeira alteração, saída do Matheus Barbosa e a entrada do Anderson. E a outra, Alan Santos, camisa 12 no lugar do Richard Rios. São as duas últimas alterações. Então, repetindo, saiu o Matheus Barbosa, entrou o Anderson, número 23. Saiu o Richard Rios e entrou Alan Santos, camisa número 12. Vamos ver qual é a posição, né? O Alan Santos, que veio para o Guarani de zagueiro, mas fez a carreira toda no Santos. Ou boa parte da carreira como volante, mas no Vitória. Ele foi recuado para zagueiro, subiu inclusive com o Vitória da Série C para a Série B como zagueiro. Cruzamento vem para a área. Gênison tocou na bola, sobrou com Nicolas Careca. Ele tenta levar, perdeu para a poça d'água e na sequência comete a falta. Gleger Zorzin, as duas últimas alterações do Mozart. Você sabe que dá para entender o que o Mozart está tentando fazer. Está tentando povoar ali o setor, porque não tinha como. Você vê, o Giovanni Augusto não conseguia jogar, o Isaac é a mesma coisa. Agora o Richard Rios cansou na partida, correu uma barbaridade. Ele está enchendo o time de volantes, que é o setor onde o São Bento está evoluindo, está tentando, está chegando, né? Ele povoa ali e tenta ali uma arrancada. Você vê esse lance aí agora com o Gênison aí, com o Nicolas Careca, só que a bola acabou ficando na poça. Então é isso, Batista. Eu acho que eu concordo com a mexida do Mozart. O time do Guarani está com dificuldade no jogo. Então, o São Bento fica com a bola. Mas que defesa que fez o Tony até agora? Então não chega. Por quê? Porque está ali povoado. E o Alan Santos aparentemente vem como um terceiro zagueiro. Entre os dois zagueiros lá, está o Alan Santos fechando mais uma vez ali a malha de marcação para que o São Bento não penetre. O melhor carnaval de ofertas de Campinas, Limeira e região está na Anhanguera Ferramentas. Aproveite as promoções imperdíveis da folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Placar de 1-0, o time do Guarani está vencendo o jogo. Richard Rios marcou o único gol da partida até aqui. 35 minutos passados, São Bento vai perdendo
38 anos, disse aí Edu Pinheiro, da última vez que o São Bento perdeu para a equipe do Guarani, jogando em Sorocaba. Portanto, quebra-se, pelo menos até aqui, um tabu gigante. 38 anos. Zé Carlos bate, levanta para Fernandinho, ele entrou na área, mas foi enganado pelo kick da bola. A bola volta pela esquerda, Marlon levanta, ele perde a canhota, vem lá atrás, tira o time do Guarani, se fecha inteiro. Guarani monta um cinturão de marcação a partir da intermediária e parte no contra-ataque. O Anderson tenta levar, tira. Neto Paraíba. A bola vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, vem para a cobrança, vai tomar posição lá pela esquerda para fazer a reposição. Jamerson, 36 minutos da etapa final, vai para a bola Jamerson, autorizado, lançou para Mike, partiu, levou pé canhoto, cruzou para Nicolas Careca, bateu de primeira, pegou lascando a bola. Zé Carlos chegou para pegar, pega firme, toca o jogo e vem no contra-ataque, passe errado, mas dá certo, escapa, Rubens vem por dentro e o árbitro parou para marcar a falta. É falta em cima do Cristiano, o árbitro parou, marcou, é para o time do São Bento bater. 37 minutos, etapa final do jogo. Guarani vai vencendo a partida em Sorocaba. Falta pela direita. Vem o time do São Bento para a batida. Vai tomando posição o Ivan. Vai lançar da área. Ele toma distância pelo jeitão. Vai mandar lá. Como se fala no futebol amador. Vai mandar no fedor. Partiu o pé direito, lançou na área, subiu o Genesson, a bola voltou, perna esquerda, Marlon bateu pro gol, Tony saiu lá atrás para pegar e pega firme sem rebote. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Pediu um pênalti, Nicolas Careca. Não, foi fora da área, mas não houve nada, Batista. Não houve nada. Time do São Bento tenta sair jogando, vem Jatobá. Ele toca na bola, soltando o jogo para Neto Paraíba atrás. Bateu de perna direita, Marlon da esquerda para a direita no campo de ataque. O time do São Bento desce com o Ivan. Rolou, vem por dentro, passe errado, tira Nicolas Careca. A bola volta para o campo de defesa para Vitor Pereira. Ele domina na marca de 38 minutos, soltando para Jatobá, por elevação, colocou na entrada na área, vem Castan, tira, rasga, joga para a linha lateral, é arremesso pela direita, vem para a bola. Mais uma alteração no time do São Bento. Paulo Roberto Santos ainda tem mais uma para fazer, né? Tá tirando o Marlon e tá colocando camisa número 18, Caian. Caian, 18, tá dentro. Marlon, lateral esquerdo, número 6, está fora. Levantamento na área, time do São Bento vai por ali, tentou o cabeceio lá dentro, vem pra bola, São Bento pediu um pênalti no Jatobá, a bola voltou, perna esquerda, bateu Ivan, vai embora, pra fora pela linha de fundo, não houve nada lá dentro da área, São Bento reclamando e não houve nada, o árbitro também nada marcou. 39 minutos da etapa final do jogo. Vai terminar a partida já já. Guarani vai quebrando um tabu de 38 anos sem vencer o time do São Bento em Sorocaba. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Tony levanta a bola para o campo de ataque, a bola não passa, volta, sobra lá pela direita, vem Ivan Alvarinho, ele bate de perna direita para Nicolas Careca, toca na bola para Genison, voltou para Careca, pé direito, bateu para fora, sobrou uma bola boa para o Nicolas Careca, bateu cruzado, tirando do goleiro, mas tirou muito. Goleiro fechou o ângulo, bola rasteira, quem manda a grama, foi para fora
em tiro de meta para o time do São Bento bater. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 40 minutos, etapa final. Depois da cobrança e escanteia para o time do São Bento, eu sigo com o giro do placar. Fernandinho partiu, pé direito, mandou por baixo o Nicolas Careca. Não alcançou, Jatobá bateu para fora. Eu sigo com o giro do placar. 41 minutos, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2023 em Sorocaba. Richard Rios a 23 do primeiro tempo. Guarani 1, São Bento 0, Edu. Encerrada Araraquara em Ferroviária 1, Botafogo 2. Primeiro tempo em Bragança, Bragantino 0, Mirassol também 0. Guarani nesse momento terceiro colocado com 10 pontos no grupo B. Joga quarta no Brinco, Guarani e São Bernardo às 19h30. E no sábado de carnaval às 16 em Araraquara contra a Ferroviária. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto AM 1270 e FM 85.3 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Dê um like aí para nós, dê um joinha. Você que está acompanhando a transmissão pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência. Placar de 1-0, o time do Guarani vai vencendo a partida. Zé Carlos vem dentro do círculo central, o goleiro para cobrar a falta. Ele bate de perna direita, a bola veio para a área. Chega lá atrás, afasta, tira o Anderson. Jogou para fora, para a linha lateral em arremesso pela direita. Arremesso não, escanteio, saiu rente ao pau da bandeira, mas para escanteio é na bola parada. Vem lá o time do São Bento, vai tomando posição para fazer o erguimento da bola na área. Time do Guarani se fecha inteiro. Partiu Ivan, levantou no primeiro pau, chega lá para tirar Alan Santos. A bola volta reboteada, Caian dominou para o time do São Bento. A bola na poça d'água, mas deu certo. Avançou Caian, pé canhoto, cruzou na área de cabeça, Rubens. Ela passa e vai embora para fora pela linha de fundo. Se abaixou para tocar da bola o Rubens. Que perigo. Por pouco. Por muito pouco, São Bento não empata o jogo. Evoluiu bem com ela pelo lado esquerdo. Caian, lateral reserva que acabou de entrar. Canhoto ganhou no peito e na raça. Driblou inclusive a poça d'água e cruzou. Cruzamento baixo. Aí o Rubens tentou escorar, bateu nela, ela sobe perigosamente com uma trajetória estranha, mas acaba indo pela linha de fundo. Se salvou o Guarani, que segura com muita dificuldade, mas com muita raça também. O placar mínimo a seu favor, quebrando um tabu de 38 anos em Sorocaba. Por enquanto, Guarani 1, São Bento 0. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias, porque é tudo rápido e fácil de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. 1-0, Mike tira a bola lá atrás, a bola volta. Vem para Vitor Pereira, ele bate de perna direita, 6 minutos no additional time. Vamos até 51. Bola levantada lá pela esquerda, vem Mike, vem com ele a marcação de Ivan. Chega, consegue dominar, mantém a marcação na saída de bola o time do Guarani com Ivan. A bola volta, reboteada, sobrou com o time do Guarani, passe ruim do Genison. Voltou de perna direita, levantou o Anderson lá para o campo de ataque, lá pelo setor esquerdo. Vai a linha de fundo, Genison chegou, deu bote, mas o árbitro parou para marcar a falta. Não marcou não. A bola sobrou, Mike, pé canhoto, cruzou na área, vem de cabeça, Léo Silva tira. Afasta lá atrás, Jatobá. A bola voltou, Castan de cabeça, campo de defesa, tira. Soltou pelo lado esquerdo, vem para a bola, Jamerson tentou a arrancada.
O árbitro está marcando arremesso lateral para o time do Guarani. 45. Tempo regulamentar esgotado. Jamerson vem para a bola para cobrança de arremesso lateral. Soltou para Genison, pé direito, bateu muito mal. Com brincadeira também o Genison, hein? E olha que ele já teve inúmeras oportunidades, mas o cara não vai, gente. Tirando aquele gol lá que ele fez na partida, acho que contra o Náutico, né? Na estreia dele, Série B do Campeonato Brasileiro. O cara não luziu nunca mais e tá tendo oportunidade. Domina, vem pro jogo, Mike tenta levar, Fernandinho tomou dele, dominou pro time do São Bento, recua para Ivan, bateu de perna direita, levantou para entrada da área, vem o time do São Bento na linha de fundo pela ponta, tentou levar, é falta. Vai tomar o amarelo Ivan Alvarinho. Chegou forte, chegou pesado, veio derrapando, pegou o Caian. E o árbitro deu a falta, parou o jogo e deu o cartão amarelo. Portanto, Ivan Alvarinho também está amarelado. E é falta para o time do São Bento bater na linha de fundo pela esquerda. Perigosa, hein? Quase um escanteio, um pouco mais para dentro do campo. Falta desnecessária do Ivan Alvarinho. Era só cercar. Chegou deslizando, errou o carrinho, errou a bola, acertou o jogador. Chumbo grosso para dentro da área bugrina. 47, etapa final. 1-0 para o Guarani. Vem para a bola, para a batida. Lá pelo lado direito. Partiu Ivan, pé direito, lançou na área. Primeiro pau, Nicolas Careca vem, tira. A bola voltou, Neto Paraíba. Tentou levantar de perto da canhota. Vem Mike para marcar, toca na bola, tira. Joga para a linha lateral. Vem para a bola, para a batida pela esquerda. Está autorizado pelo setor canhoto. Lá na frente vem Ivan, autorizado. Levantou na área, tira. Nicolas Careca. A bola continua viva. Vem na frente, chega Lucão na frente da área para tirar. A bola sobra lá atrás. Zé Carlos dominando quase dentro do círculo central. O goleiro levanta no campo de ataque. Ivan toca na bola. Ivan Alvarinho tira. Mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso 48. Pressão total no final. 1-0 para o Guarani. Ivan autorizado, levantou na área. Nicolas Careca tira, voltou Fernandinho, pé direito, bateu, pega Tony. Bateu fraco o Fernandinho, mas colocado. E aí o Tony pegou em Gleger Zorzin. Tranquilo, né? A defesa tranquila ali no meio do gol. Aí sim, defesa segura. O Tony que ganhou a posição do Kozlinski, hein, Batistão? O Kozlinski está no banco. E o Tony vem crescendo aí jogo a jogo. Fez uma defesa importante agora. Ganhou a posição o Tony? Com certeza, né? O Kozlinski está no banco. Goleiro não tem essa tá de... voltando, né? O Kozlinski está voltando de contusão. Batista, mas goleiro não tem essa de... será que aguenta os 90 minutos? Goleiro não tem. Voltou, tem que voltar. Eu acho que perdeu a posição o Kozlinski. E vem o time do São Bento, levantamento do Rubens, tocou lá pela direita, Renan Mota, vem bem, Luciano Castan, na Esperi, tirou, quebra a linha do time do São Bento, a bola volta pela direita, vem Fernandinho, domina soltando o jogo lá pela ponta direita, Renan Mota, meteu o pé canhoto, levantou a bola na área, 49 minutos para Rubens, ele não conseguiu dominar, vem para afastar Vilela, tirando e afastando o time do Guarani, vem no contragolpe, domina Nicolas Careca, esqueceu a bola na poça d'água, voltou, ele cometeu falta, o árbitro parou, marcou. E para você, Tigrão, Kozlinski perdeu a posição para o Tony? Seguramente sim. Vem para a bola, para a batida na cobrança de falta, o time do São Bento pela esquerda. Vamos para 5 minutos. 5 minutos. Aliás, 6 minutos no additional time. Vamos então para o minuto final. 50 minutos neste momento. Prende a bola lá atrás, o time do Guarani fica reclamando. O Rubens deu um empurrão ali no jogador do Guarani, né? Mereceu o cartão amarelo, não há necessidade disso, mas o árbitro nem tchum. E vem Tony.
bate, levanta, joga a bola pro campo de ataque, vem lá atrás para afastar Vitor Pereira. Ele toca de perna direita, Vitor Pereira levantou no ataque, afasta, tira o time do Guarani, vem pro contragolpe, Genison de canela e para fora. Poderia ter dominado para prender essa bola no ataque. Arremesso lateral. Fernandinho para Léo Silva. Domina, recua para Zé Carlos, que joga já um bom tempo de líbero. Guarani todo recuado. Levantou bola na área para o Cristiano. Ele toca de cabeça, vem lá atrás para tirar Alvarinho. Ih, rapaz, o Paulo Roberto Santos caiu de maduro, hein? Paulo Roberto caiu, hein? Paulo Roberto Santos. Apita o árbitro, termina o jogo. Vitória do Guarani, pode subir o hino do Bugre. Quebra um tabu de 38 anos sem vencer o São Bento em Sorocaba. Richard Rios, 23 do primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Bugre vence o jogo. Guarani 1, São Bento 0. E vem aí na sequência, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Meus amigos, olha, 38 anos, 1985, de virada em Sorocaba, Guarani com Rubens Feijão, com Valdir Pérez no gol, que Deus o tenha, Ricardo Rocha, Wilson Gotardi, Neto, grande Neto, boca larga hoje, o comentarista e apresentador da Band, Rubens Feijão, tinha Edmar, João Paulo Interminável, o Guarani tinha mandado embora Candinho, e o Hélio Mafia, preparador físico de forma interina, dirigiu o Guarani em Sorocaba, tá? Hélio Mafia, que foi o preparador físico do Guarani de 78, o campeão 78. Vamos lá, e aí é o seguinte, segundo tempo começa, São Bento 1-0 a 5 minutos, São Bento 2-0 a 12 minutos, o Rubens Feijão a 34 marca o primeiro, o Neto empata aos 41 e o Edmar aos 45 virava 3-2. E o São Bento dirigido por Nelsinho Batista. Olha quanto dá, 38 anos. Nelsinho Batista, começo de carreira, dirigindo aí o São Bento, tá? 38 anos depois, o Bugre quebra a castanha. E tinha que ser um colombiano, hein? 23 do primeiro tempo, Sorocaba com muita chuva. E o amigo Batista narrava assim. Carlos Batista. Levou em cima da marcação, dominou na perna direita, levantou bola cruzada na área, bateu de perna direita, Richard Rios, é gol! Gol! Do Bugre! Sempre comigo. 23 minutos passados, primeiro tempo. Numa boa jogada pela esquerda de Giovanni Augusto com Isaac. Isaac dominou, levou para a entrada na área de perna direita, mandou no costado da defesa do São Bento. A bola passou pela zaga do São Bento, mas não passou pelo Richard Rios. Ele veio como um raio, meteu o pé direito, jogou no fundo do gol do São Bento. Ela bateu lá dentro e fez chular. Richard Rios para estufar a rede. A bola gosta de rede. É de rede que a bola gosta. É, a torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre. Richard Rios, 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 camisa 18. Ele, o autor do gol.
abre o placar do jogo em Sorocaba. Guarani para fazer o gol e a torcida para fazer a festa. Hoje sempre Guarani. Guarani 1, São Bento 0. E o detalhe do gol é seu, Gleger Zorzinho. Olha, o público 2.839 tinha torcida bugrina, público 2.839, a renda 61.580. O Guarani jogou com Tony no gol, Kozlinski ficou no banco, teria perdido a posição Kozlinski. Ivan Alvarinho foi o lateral direito, Diogo Matheus ficou no banco, Lucão, Luciano Castan e Jamerson, Matheus Barbosa, depois o Anderson, Richard Rios, depois Alan Santos e Giovanni Augusto, depois Leandro Vilela, Isaac, depois Mike, Bruno José, depois Nicolas Careca e Gênison, equipe do técnico Moza. O gol então do colombiano Richard Rios a 23 do primeiro tempo. No mais, olha, o Gênison perdeu um gol de cabeça a 32 do primeiro tempo, poderia ser o segundo, recuou pro goleiro, né? Cara a cara, ele recuou pro goleiro, tá? E tem também uma aqui do Nicolas Careca no finalzinho, dentro da área, chutou pra fora, e é isso aí. E o Gênison também teve uma outra aqui, né? O Gênison teve uma, foi a 11 também do segundo tempo. No mais, os principais lances, Tigrão, foram esses do São Bento 0, Guarani 1. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Uma vitória de autoridade, uma vitória de personalidade do Guarani, soube jogar o jogo. Enquanto o gramado ofereceu condições, o jogo foi bastante equilibrado, até agradável de ser visto. Os times foram para o vestiário com muita chuva no primeiro tempo, no intervalo e também durante o segundo tempo. O gramado ficou empoçado, alagado, não ofereceu a menor condição de jogo. E eu acho que o Moser, eu até dizia, meio cedo para trancar, mas dentro das circunstâncias em que o São Bento tinha muita dificuldade para manejar, porque é o seguinte, com o gramado nessas condições, eu vi por 4 oportunidades o Castan com condições de recuar a bola para o Tony ou de tentar sair jogando. Ele tinha pelo menos 3 metros de distância do jogador do São Bento que estava mais próximo dele. O que ele fazia? Esse é o time que está ganhando. Dava um bico para a lateral, para não correr o risco de fazer um passe ali, a bola parar, né? E alguém do São Bento pegar e progredir no sentido do gol. Ou mesmo recuar para o goleiro e a bola não chegar e alguém se meter entre ele e o goleiro do adversário e fazer o gol. Então, este é o expediente de quem está ganhando o jogo. Joga simples, rifa a bola, afasta ela da sua meta, sem inventar moda. E, claro, esperando o tempo passar e congestionando a entrada da grande área. Já quem está perdendo tem que tentar jogar, né? Tem que tentar criar jogadas. Quando o São Bento viu que não conseguia de forma nenhuma progredir, trabalhar a bola, evoluir com a bola no chão, o São Bento começou a dar chutão para as imediações de grande área do Guarani, para tentar o desvio de alguém ou para tentar brigar por uma segunda bola. Só que o Guarani estava muito bem postado, a sua zaga teve uma atuação irrepreensível, aliás, o sistema de marcação como um todo, a zaga tirava e aí a marcação de meio campo sempre ganhava a segunda bola. Dificilmente o São Bento conseguia retomar com perigo e próximo da grande área. Então o Guarani no segundo tempo, com muito pouco futebol, mas com inteligência e se adaptando às dificuldades do gramado e jogando um futebol dentro do que o gramado oferecia de condições, algo que o São Bento não conseguiu fazer. A vitória veio, para mim, com méritos, com justiça, numa jogada onde saiu o gol a 24 do primeiro tempo, muito bem trabalhada, com muita qualidade, num passe longo, cruzado, no arco-íris, aéreo, do Isaac, depois de uma troca de passes com o Giovanni Augusto, joga no segundo pau, dentro da pequena área, próximo da linha de fundo, e o Richard Rios, sem que a bola tivesse caído, sem deixar ela bater no gramado, se projeta e bate cruzado, fazendo 1-0. Administrou bem o Guarani, enquanto teve condições de jogar, jogou, foi superior ao São Bento, e quando fez a vantagem, soube administrá-la com inteligência, se adaptando bem. E é claro que o Moser, sentindo que o expediente do São Bento seria rifar essa bola para dentro da grande área do Guarani, tirou meias, colocou volantes, colocou zagueiros, fechou o seu lado esquerdo com uma linha
dupla de Jamerson e Mike, no lugar do Isaac, o Mike mais defendendo do que tentando ir à frente, o Vilela entrou no lugar do Giovanni Augusto para fechar a linha de grande área, o Alan Santos, que é um zagueiro, no lugar do Richard Rios, que foi muito mais meia do que segundo volante, também ajudou a fechar a linha de 4, e o Henderson, dando mais uma oxigenação ao sistema de marcação de meio campo no lugar do Matheus Barbosa, que fez boa partida, mas cansou. Ao final, planejamento bem elaborado e bem executado na prática, para mim justo, importantíssimo. Resultado do Guarani em Sorocaba, ao final, Guarani 1, São Bento 0, meu caríssimo Edu Pinheiro. Amigos da Band, olha, que jogou essa zaga, brincadeira, hein? Deve estar aí com a cabeça inchada, a Eudera do Parque Via Norte. A Eudera gostou muito da zaga hoje. É o Carlos, final 51-30. Boa noite a todos. Na minha modesta opinião, Tony ganha a posição de Kozlinski. Deixa eu ver o que mais aqui. Dali Bugri ganhou do São Bento, do juiz e da Poça d'Água, que anulou nossos atacantes. João Paulo de Moraes, da Padre Anchieta, parabéns pela transmissão, muito obrigado. Lucão e Castan, 2 leões. Muito bem, Richard Rios marcou, Guarani 1, São Bento 0 em Sorocaba, ele levou amarelo, o terceiro, o Richard Rios não joga na quarta no brinco contra o São Bernardo, hein, Zorzin? É, exatamente, jogo difícil também para o Guarani, mas uma vitória para lá de importante, né? Não por quebrar o tabu, longe disso, mas pela importância de somar mais 3 pontos, né? O Guarani agora chega aos 10 pontos, é isso, né, Edu? Chega aos 10 pontos. Isso. Importante demais essa evolução. Nos últimos 2 jogos, 6 pontos. E o Guarani agora sim, agora começa a visualizar a competição de uma forma diferente. O primeiro tempo, né, até antes da chuva, estava controlado, equilibrado. O Guarani conseguiu sair na frente. E aí ficou aquela, né, será que essa chuva aí não ajudou o Guarani? Porque o São Bento pressionou, ficou com a bola, mas assim, uma pressão que o goleiro do Guarani, por exemplo, fez uma defesa no segundo tempo, aquela bola no chão, dificílima, aquela defesa difícil. O restante, Edu, não chegou, não pressionou. O Mozart mexeu muito bem no time, ele fez a leitura que é o seguinte, pô, meus meias não estão andando. Ele estava perdendo 3 jogadores. 3. O Isaac, Giovanni Augusto e o Richard Rios. Eram jogadores que precisam da bola, articulam, né, pensam. E o gramado, do jeito que estava, eles não conseguiam fazer absolutamente nada. E aí o que ele fez? Ele colocou o Nicolas Careca com o Gênison à frente para tentar uma escapada, para tentar segurar essa bola à frente e encheu o time de volantes. E deu muito certo, porque ele fechou ali. Você vê que a hora que ele entra com o Mike, ele vem para fechar a segunda linha pelo lado esquerdo. E fechou muito bem, né? Deu muito certo. Por quê? Porque o São Bento só ficava com a bola, mas não chegava. Ficava lançando bola, consagrando os zagueiros do Guarani, que eu concordo com o nosso ouvinte, foram muito bem. Aí ele coloca o Alan Santos como um terceiro homem ali também, para fechar, para dar mais uma sustentação, para não ter aquelas metidas de bola, ou até mesmo numa bola aérea, né? Tem um erro ali, a bola cai num lugar onde tem um do São Bento, povoou ainda mais e deu muito certo, ele venceu o jogo. Então, parabéns ao Mozart, parabéns aos jogadores, porque, olha, Edu, jogar com o campo da forma que estava é muito difícil. Complicado. Tigrão disse isso no intervalo, ó, vai ser difícil demais. E é realmente. Nós vimos aí, você tenta, a bola para, você tem que voltar, faz a falta, é pesado o gramado, né? Jogo em cima de jogo, ou seja, o desgaste foi muito grande, mas o Guarani conseguiu segurar o resultado e garantir mais uma belíssima vitória, viu, Edu Pinheiro? Perfeitamente, Greger. Olha, no Paulistão, então, encerrado, Ferroviária 1, Botafogo 2. Lá em Bragança, primeiro tempo, 44, Bragantino e Mirassol 0-0. Amanhã, 11 horas, tem Água Santa e Palmeiras. 16 horas vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, Portuguesa e Corinthians. O mando é da Lusa, a Portuguesa vendeu o mando. 19 horas, Morumbi, São Paulo e Santos. 20h30, amanhã, 2 jogos, Inter de Limeira e Santo André, Ituano e São Bernardo. Situação do Guarani no grupo, são 2 que se classificam. E mesmo ganhando a segunda seguida aí, o Guarani está no grupo B, o Guarani é o terceiro, tá? O São Paulo tem 11, vai jogar, o Água Santa tem 11, vai jogar.
O Guarani tem 10, o Mirassol tem 9 por enquanto. O Mirassol vai empatando lá em Bragança. Lembrando que o Guarani agora joga na quarta-feira, no Brinco, Guarani e São Bernardo, sábado de carnaval, Ferroviária e Guarani em Araraquara às 16 horas. E olha, futebol de Campinas, 2 rodadas, 2 vitórias, hein? Que beleza! Olha, na rodada passada a Ponte ganhou em Rio Claro, 3-1 do Rio Claro, e o Guarani ganhou de 2-1 da Portuguesa. Hoje, vitória da Ponte no Majestoso, Ponte 2, Oeste 1, o Boris narrou aqui, 2 gols do Matheus Jesus, e agora 1-0 pro Guarani. Futebol de Campinas, dando aquela ribada, tá? Lembrando que na Série A2, a Ponte com a vitória continua na liderança, chega a 22 pontos, a Santista também ganhou, a Santista ganhou pela manhã, Santista 4, Monte Azul 2, e o Grêmio Novo Horizontino, 4ª vitória seguida hoje, lá em Indaiatuba, Primavera 0, Novo Horizontino 1. A Ponte tem 22, a Santista tem 19, em terceiro o Novo Horizontino também tem 19, tá? A Ponte joga agora na terça-feira, 20h30, lá em Lins, Linense e Ponte, depois final de semana também no sábado de carnaval, Majestoso 15h30, Ponte e Portuguesa Santista. É isso aí. Meus amigos, então vamos para o nosso jogo aberto. Tem aí o craque do jogo, tem a ficha técnica, tem a defesa do jogo, o gabarito, o conceito, jogador por jogador, a coletiva do Mozart, espero que sim. Vamos esperar aqui a coletiva do Mozart, né? E a gente segue aqui o nosso jogo aberto. Muito obrigado a você que nos acompanha no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Por favor, dê o seu like, dê o seu joinha, faça a sua inscrição, dê uma força pra gente. Muito obrigado. Olha, estamos em FM faixa estendida, 85,7 para Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto. Estamos no AM 1170, né? Campinas região, no AM 1270 para Ribeirão Preto e nos diversos aplicativos. Você coloca no Google aí, ouvir a Rádio Bandeirantes Campinas e tá lá já o aplicativo, tá bom? Agora são 21h15, vamos para o nosso jogo aberto. Olha, aqui fechado, hein? Aqui fechado, lembrando que o público lá em Sorocaba, 2.839, a renda 61.580, tá bom? É isso aí. Gente, começamos às 15 horas. Teve o concentração, depois o Boris narrou aqui Ponte 2, Oeste 1. E agora o Batista acaba de narrar São Bento 0, Guarani 1. Um tabu de 38 anos foi quebrado. E vem aí o nosso jogo aberto. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. É do Pinheiro.
Vamos ao craque do jogo. Na Bandeirantes, o craque do jogo. 1-0 Guarani, gol do colombiano Richard Rios. Aliás, ele marcou o seu segundo gol pelo Guarani. O primeiro foi contra o CRB ano passado, no Brinco, né? 1-0 foi também pelo Guarani, tá? Vamos ao craque do jogo, hein? Atenção, atenção. Alô, amigo Batista. Sim, alô. Edu. Gargantaça de ouro, hein? Tratamento um pouquinho mais de mel e água, fica 0 bala. E o craque, hein, Batistão? É uma gripe terrível, né? Hoje é o 10º dia. Não brinca. Mas precisaria pelo menos de uns 15 dias para recuperar. Mas o serviço me chamou, viu, Edu? Sim. Não tinha o que fazer. Então percebi. é tipo jogador, sabe? É, a gente tá tanto tempo junto, né? Muita honra, seu plantão há 20 anos, eu sei no cacoete, né? É, então, aí a sua respiração, já sei como é que você tá. Com gripe fica muito mais difícil. Ah, sem dúvida. Mas graças a Deus, né, deu pra chegar aí até o final. Tipo jogador, né? O jogador às vezes não tá bem e tal. Ah, o Mozart que fala isso, ele aguenta só 60 minutos. Aqui não dava, né? 60 minutos. Então fui com 100 minutos. É. E o craque do jogo, eu poderia votar do Richard Rios, né? Fez uma grande partida, mais uma vez. Ele que tem proposta do Red Bull Bragantino, 8 milhões de reais, mais 20% para uma venda futura. Guarani rejeitou. Quer 15 milhões para a liberação. Guarani tem 50% dos direitos econômicos. Mas vou votar no Ivan Alvarinho. Defensivamente, hoje ele foi um leão. O cara realmente teve uma importância fundamental, principalmente devido ao estado do gramado, para garantir essa vitória para o Guarani. Portanto, para mim, Ivan Alvarinho, no jogo de hoje, foi o craque do jogo, Edu. Ah, muita água, muito mel e também muito descanso, uma boa recuperação, tá por pouco, 100%. Um abraço, Batistão. Valeu, Edu, prazer Todo inenarrável estar contigo, meu amigo, um abraço. Pra você também, viu? Bom descanso, esse é o Batistão se recuperando aí de uma gripe, não é fácil não, hein? Vamos lá, o argentino Ivan Alvarinho ganha aí primeiro voto, Guarani 1-0, gol do... tá tudo internacional, quem marcou foi colombiano, até agora o craque do jogo é o argentino. Oi, Tigrão, ala internacional, tem uma outra alternativa, vai ser por convicção ou por exclusão? Não, por convicção, o Guarani fez uma boa partida, se adaptou bem à limitação do gramado, acho que o Richard Rios jogou uma belíssima partida, fez o gol da vitória. Mas o ponto alto do Guarani hoje foi o miolo de zaga. Tanto o Lucão como o Leandro Castan. Eu poderia votar em qualquer um dos dois, mas vou votar no Castan, que foi um paredão intransponível lá. E olha, uma falha de um zagueiro, uma bola mal rebatida, num jogo dentro dessas circunstâncias e dificuldades de terreno, de muita água, de muita poça d'água. Uma bobeira, um vacilo aí, uma bola mal tirada, poderia botar tudo a perder. Eles foram absolutamente perfeitos. Nenhum erro, tanto o Lucão quanto o Castan. Meu voto é do Castan, conceito bom, o craque do jogo. Acabou de chegar, ó. Edu, feliz demais com essa dupla de zaga, Lucão e Castan, jogando muito. Abraços do Felipe do Bonfim. Realmente aqui no WhatsApp, aqui também, rapaziada, gostando demais da dupla de zaga. Com essa chuva, com essas poças d'água, muita chuva em Sorocaba, principalmente 40 do primeiro tempo. Fechou assim com chuva, intervalo chuva, segundo tempo com chuva. Deu uma diminuída, mas ficaram as poças, hein, Gleger? E o craque do jogo? Até para valorizar, e eu quero dizer que eu concordo com tudo que disse o Tigrão aí, eu vou dar o craque do jogo pro Lucão. Os dois jogaram demais. E para mim não teve assim, claro, o Castan já ganhou o voto dele e eu vou ficar com o Lucão. Então, voto para cada um, hein? O Ivan Alvarinho, o Luciano Castan e o Lucão. Um voto para cada um. Esse foi o nosso quadro craque do jogo, porque realmente a zaga jogou demais hoje, demais. Muita chuva. Eu não queria estar no lugar dos comentaristas, porque analisar um jogo desse, gente, não tem. O segundo tempo não tem, impressionante. A bola não andava, mas enfim, disposição não faltou, muita luta não faltou. À medida que ia passando, o Mozart, ele ia substituindo, ia fechando, foi um ferrolho legal. E mesmo assim, no contra-ataque, o Guarani perdeu com o Nicas Careca a 40 minutos.
o Gênesis perdeu a 11 e assim foi. 1-0, gol de Richard Rios, agora 21h22. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Suco Natural One, laranja 900ml, 8,99. Filé mignon, nosso bife, peça a vácuo, 65,98 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventador de teto 3 pás Ventisol, R$185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, R$104,90. Cortador de grama Trap, R$656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sorocaba, vamos lá, olha o Guarani lá, começou com Tony, Ivan Alvarinho, argentino, Lucão e Luciano Castan, dupla de zaga, e Jamerson na lateral esquerda, Matheus Barbosa, Richard Rios e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Genison. O Derek não foi relacionado, Bruninho também não, estão se recuperando. Kozlinski, goleiro, ficou no banco. O Diogo Matheus também ficou no banco. Olha, a primeira alteração, 16 do segundo tempo, saiu Bruno José, entrou Nicolas Careca. A 22... saíram Giovanni Augusto para a entrada do Leandro Vilela, saiu Isaac para a entrada de Mike. E depois a 33, Matheus Barbosa sai, entra o Wenderson, sai Richard Rios, entra Alan Santos, a equipe do técnico Mozart. O São Bento, Zé Carlos no gol, Ivan, Léo Silva, Bruno Aguiar, ex-Guarani, que se machucou com 17 minutos. Entrou Vitor Pereira e Marlon, depois Caian, Marquinhos, depois Renan Mota, Fernandinho, Carlos Jatobá e Neto Paraíba, Rubens, Marcos Nunes, depois Cristiano, a equipe do técnico Paulo Roberto Santos. Quem apitou? Thiago Luiz Iscarascati. Amarelo, vamos lá, pro Guarani, Bruno José, o técnico Mozart, Richard Rios e Ivan Alvarinho. Sendo que o Rios é o terceiro, hein? Richard Rios não joga quarta-feira no Brinco contra o São Bernardo, tá? E o preparador de goleiros do Guarani foi expulso, o Gustavo Scalesi. Gustavo Scalesi foi expulso, preparador de goleiros. Vamos lá, então. O gol foi do Richard Rios a 23 do primeiro tempo. Público 2.839. 2839 tinha torcida bugrina e a renda 61.580. São Bento 0, Guarani 1. A ficha técnica no jogo aberto. E na saideira, pedi aqui pro nosso Dreyer o lance 5, hein? Nicolas Careca. Nicolas Careca, 40 do segundo tempo, hein, Batistão? Nicolas Careca toca na bola para Genison, voltou para Careca, pé direito, bateu para fora. Sobrou uma bola boa pro Nicolas Careca, bateu cruzado, tirando no goleiro, mas tirou muito. Goleiro fechou o ângulo, bola rasteira, quem manda a grama, foi para fora.
em tiro de meta para o time do São Bento bater. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml, 3,59. Suco Natural One, laranja 900ml, 8,99. Filé Mignon, nosso bife, peça a vácuo, 65,98 quilo. Para cliente Taquaral Mais. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Receba mais ofertas pelo WhatsApp 994265040. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira. Ventilador de teto 3 pás Ventisol, 185,90. Caixa sanfonada para ferramentas Marcon, 104,90. Cortador de grama Trap, 656,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Torcedor bugrino, o Paulistão 2023 chegou e também a mega campanha para adesão ao programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube. Participe, mantenha a força do Bugrão e garanta o seu acesso às vantagens e benefícios do programa. Faça sua adesão na sala do Sócio Campeão no estádio Brinco de Ouro pelo site sociocampeão.com.br ou ainda pelo nosso WhatsApp 19 9741 78000. Sócio Campeão Forte, Guarani mais forte. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Olha, intervalo em Bragança, Bragantino e Mirassol 0-0, hein? Edu, parece que acabou aquele problema de bolas aéreas no Guarani e Tony tem que ficar no gol. Abraços do Adilson Souza do Botafogo. Obrigado, Adilson. Estamos no quadro A Defesa do Jogo, é isso? Estamos na defesa? Ó, então vamos lá. É o lance 1. Lance 1 aí. 3 minutos, o Tony, rapaz. O Marcos Nunes arranca e chuta rasteira, hein? Vamos lá. O Marcos Nunes dá um arranque sensacional. Logo a 3 minutos do primeiro tempo, chovia pouco ainda, mas chovia, hein, o Batistão? Domina Marcos Nunes, tentou, dominou o pé direito, bateu! Espalma Tony! Mandou pra fora um chute até certo ponto despretensioso de Marcos Nunes. Mas a bola veio serpenteando, rodando cheio de guizos. E o Tony tocou nela, mandou pra fora. Olha, pela linha de fundo em escanteio. Defesa, não tem aquela defesa. Tô aqui me esforçando pra juntar os cacos do quadro da defesa do jogo, tá? Segunda proposta, lance 3 aí, 32, primeiro tempo, já tava 1-0. Já estava 1-0, o gol do Richard Rios. E aí o Gênison, rapaz, o Bruno José dá um cruzamento, mas sensacional, na cabeça do Gênison. Gênison cara a cara, rapaz. Olha o que aconteceu, vamos lá. Segunda vem pro jogo, Bruno José, pé direito, cruzou na área, vem Gênison de cabeça, pega Zé Carlos. Veio tocando o Guarani até a finalização. Gênison meteu a testa, Zé Carlos pegou firme. Mas não pode perder um gol desse nunca. Tá vendo? Tá aí o registro, não pode perder nunca. Vamos lá pro segundo tempo, é o lance 4. Fala, lance 4, estamos a 8 do segundo tempo. E aí é o seguinte, só explicar, o Tony, ele bateu roupa, né? No lance anterior, o São Bento cobra uma falta, o Tony foi tentar encaixar, bateu no peito dele, e aí dá rebote e Ivan Alvarinho salva colocando para escanteio. Tinha um certinho no rebote.
Aí na cobrança de escanteio sai isso aí, ó. A defesa do Tony. Vamos lá. Levantamento, bola cruzada, chega Lucão pra tirar. Bola na área, Rubens, pé direito, bateu! Espalma, Tony! Batida de dentro da área, bola escorregadia. Tony caiu pro canto baixo direito e mandou pra fora pela linha de fundo. Em escanteio pro time do São Bento bater. Jorginho, é o que temos, hein? É o que temos, com muito esforço, essas 3 propostas. E a pergunta é: qual a defesa do jogo? Essa tá fácil, né, Edu? Essa última aí, ó. Que o Tony vai no chão ali, numa batida cruzada e põe pra fora. Pra mim, essa é a defesa do jogo. E pra você, Tigrão? Também, né, Edu? Não tem muitas opções, não. Fico com essa daí também, que Carlos Batista, defesa do Tony no chão, difícil, tapinha, né? Alguns jogadores da defesa do Guarani reclamando que ele não teria batido. Aí o Tony falou: bati sim, pô! Para os próprios companheiros. Cada um defende o seu território, né? Bati nela sim, defesaça! Tony, lance que Carlos Batista descreveu exatamente assim. Levantamento, bola cruzada, chega Lucão pra tirar. Bola na área, Rubens, pé direito, bateu! Espalma, Tony! Batida de dentro da área, bola escorregadia. Tony caiu pro canto baixo direito e mandou pra fora pela linha de fundo. Essa defesa do jogo 8 do segundo tempo, hein? Greg deu na hora 7,68. O Jefferson do Parque Prado não teve, né? Quem foi o craque do jogo, afinal de contas? Não teve um voto para cada um. O Batista votou no Ivan Alvarinho, o Tigrão no Luciano Castan e o Greg no Lucão. Então não tivemos aí o craque do jogo e tivemos 3 votos diferentes, né? Digamos assim, tivemos 3 craques então, tá bom, Jefferson? Um abraço pra você, muito obrigado, viu? Na sequência vem aí o gabarito, hein? Conceito, jogador por jogador. Ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Em Sorocaba, fim de um tabu de 38 anos. Em São Bento, 0, Guarani 1. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Anhanguera Ferramentas. Acompanhe nossas ofertas em anhangueraferramentas.com.br. Lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Spaten 350ml, 3,79. E tem ofertas exclusivas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, 69,95 kg. Salmão Iglu, pedaços, pacote 400 gramas, 39,95. Ofertas válidas até 12 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aproveite o carnaval com a folia de ofertas da Anhanguera Ferramentas. As melhores promoções você encontra aqui. Confira! Mangueira Superflex 25 metros Tramontina, 97,90. Martelete com maleta Makita, 626,90. Transpallet manual Paletrans, 10 de 213,90. Visite as lojas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Gabarito do jogo. Muito bem, boa noite, Edu. Se o Kozlinski estivesse no gol hoje, teríamos perdido. O pessoal tá pegando no pé do Kozlinski. Ô, Rafael, um abraço pra você, muito obrigado, viu? O que estava acontecendo com o Kozlinski? Olha, Edu, muito obrigado, meu grande amigo. Quem que é? É o Jefferson do Parque Prado. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado mesmo. Vamos lá então, Jorzinho, para falar em goleiro. Jorzinho, ex-goleiro do Guarani, do Corinthians, do Bragantino, do Vila Nova.
também da Portuguesa, foi bicampeão baiano, foi campeão mineiro, subiu com o América Mineiro, foi campeão da Série C com o Bragantino e hoje é secretário municipal de Hortolândia de Esportes e nosso comentarista rádio e TV e tá fazendo faculdade online. Vamos lá, seu Zorzinho, como é que foi o jogo aí, o conceito aí, melhor no primeiro ou segundo tempo? O Edu, você esqueceu de falar campeão paulista 2001, tá? É pelo Corinthians. É. Verdade, Zorzinho, verdade. Edu, eu gostei mais do primeiro tempo, o jogo apenas regular. Apenas regular. E pra você, Tigrão? Desculpa, Edu, pode repetir? Sabe o que acontece? Olha aqui. Nós estamos no nosso quadro, o gabarito, né? Sim. E no jogo, qual é o conceito que você dá pro jogo no geral? E melhor no primeiro... Bom, se bem que também, gente, até desculpa de perguntar, do jeito que choveu... Melhor primeiro ou segundo tempo. Eu não queria estar no seu lugar, Tigrão. Ah, não, mas tá fácil, né? Porque o primeiro tempo teve futebol, o segundo tempo teve polo aquático, o jogo muito prejudicado no segundo tempo, no geral, regular o jogo. Senhores, a gente pede desculpa, não tem tantos detalhes, porque, gente, choveu demais. Final do primeiro tempo, repito, intervalo e começo do segundo tempo, só poças d'água. O segundo tempo foi um horror, né? Não tem o que dizer, não tem muita coisa. Senhorzinho, vamos lá. Ottoni, que você disse, né, ganhou a posição, Kozlinski no banco. Ottoni veio do Vila Nova, foi o terceiro jogo dele, contrata até final de 2024, hein? 2024 termina o contrato do Tony. Aquela que ele pegou, uma boa defesa, 8 segundo tempo, rasteirinha, pimba para escanteio, essas e outras, o conceito do Tony. Com chuva, o conceito melhora, Zorzinho? Não, ele foi bem. Assim, ganhou a posição, eu também acho. Conceito regular, Edu. Vamos para o argentino Ivan Alvarinho, hein? O Ivan Alvarinho hoje jogou o tempo todo, Diogo Matheus no banco, opção do Mozart, que tem mexido na lateral direita. 8ª partida de Ivan Alvarinho. No final que ele fez uma falta, Tigrão, até você dizia assim, falta desnecessária, 47 segundo tempo, inclusive... Ele foi amarelado nesse lance. E o conceito do Ivan Alvarinho? Verdade. E numa bola daquela, praticamente o último lance do jogo, né? Pra que essa imprudência toda de dar essa moleza pro adversário jogar mais uma com 11 lá, com 10 lá dentro da grande área do Guarani? Felizmente, uma noite de muita inspiração do sistema de marcação e do miolo de zaga, não deu em nada, mas poderia o Guarani ter sido prejudicado ali. Mas ele jogou bem defensivamente. Como sempre acontece, ofensivamente não aconteceu absolutamente nada, mas fechou bem a linha aí do lado direito, marcou. Quando a jogada vinha do lado oposto, ele fechava como um terceiro zagueiro. Um conceito regular para o argentino Ivan Alvarinho. Atenção, alô Ribeirão Preto, AM 1270, FM faixa estendida 85,7. Parabéns ao Botafogo, ganhou Araraquara, hein? Ferroviária 1, Botafogo 2. Oi, Zorzinho, você e Tigrão. Primeiro você, Zorzinho, a dupla de zaga Lucão e Luciano Castan. Ele tá com cãibras no pescoço. Tiraram tudo por cima e por baixo também, Zé Engleger. Os melhores do jogo, Edu. Gostei demais. Conceito bom pros dois. E do jeito que vinha, tiraram, hein, Tigrão? Lucão e Luciano Castan. Olha, o conceito, ponto alto do time, né? Já falamos aqui. Verdadeiros leões na zaga bugrina, conceito bom para os dois. E a gente lembra o pessoal de Ribeirão Preto aí, olha, a qualidade melhor do FM, hein? Vai no FM, faixa estendida, 85,7, isso é muito importante, hein? 85,3, 7 aqui em Campinas, né? 85,3 Ribeirão Preto. Vamos lá, e Jamerson, bom, é o tal negócio, né? O gramado desse jeito, teve um lance, tem uma aqui dele sim. 39, primeiro tempo, Zorzinho. Ele errou o cruzamento. Disse o Tigrão, era para dar uma cavada. E ele deu uma errada, mas sempre muito participativo e esforçado, o Jamerson. Ele foi prejudicado pelo gramado hoje, mas é bom jogador. Conceito regular. Ele renovou, né? Ele renovou o contrato, era até final do Paulista, mas ele assinou o contrato novo com o Guarani. E o contrato dele, do Jamerson, até 31 de dezembro de 2025, hein? 2025. Tô aqui no site do Mariolane, tá bom? Alô, Mariolane, aquele abraço, muito obrigado, hein? Tá em dia, tá tudo jóia.
Vamos lá, Matheus Barbosa, volante que veio do Vasco, marcou um belíssimo gol contra a Portuguesa no ângulo de longe e hoje jogou até 33 do segundo tempo. E aí, Tigrão? Jogou bem, marcou bem, preencheu bem o espaço. Ele fez a função de primeiro volante, correu muito, se desgastou, é verdade, e fez uma partida dentro daquilo que a gente imaginava dele, hoje sem se arriscar muito à frente, mas sendo ali uma espécie de anteparo de anjo da guarda da zaga, do sistema defensivo do Guarani. Conceito regular / bom. Richard Rios, lá vai o colombiano, hein? Ele fez o gol, o único gol da partida do jeito que veio, bem colocado, o segundo pau, meteu no lado oposto, 1-0, mas... eu acho que é pedir muito, né, Jorginho? Na parte disciplinar ele tem 16 jogos, veja bem, ele tomou 7 amarelos e 2 vermelhos. São 9 cartões em 16 jogos, é muita coisa. Vamos lá, Richard Rios, o Gleger. É muita coisa, né, Edu? Mas ele é muito bom jogador. Tanto que tem time atrás aí, o Red Bull tá atrás dele, né? Já apareceu o Bolívar também. Então, assim, eu gosto demais desse jogador aí. Fez o gol hoje, tava merecendo, né? E o conceito dele é bom. Olha, o Richard, o Giovanni Augusto, que o Tigrão vai falar agora, é o seguinte, ele tem contrato até o final do Paulista, hein? Deixa eu ver aqui, você quer ver só? O contrato dele é até 30 de abril, hein? Giovanni Augusto, até agora, não se sabe nada, não sei se vocês sabem de alguma coisa, vocês estão aqui no dia a dia, se tem contrato em andamento de renovação, ou ele também já deve ter assinado com alguém, tá? Bom, hoje ele foi até 22 segundo tempo, ele participa do gol, porque ele dá um toquito para Isaac e o Isaac cruza para o Richard Rios fazer o gol. E aí, Giovanni Augusto, como é que foi, Tigrão? Foi bem de novo, né? Ele tá ainda longe do seu melhor condicionamento físico e do seu melhor ritmo de jogo, mas a gente não cansa de afirmar isso que eu vou dizer de novo aqui agora, de forma repetitiva e recorrente. O Guarani sobe muito de nível com a presença do Giovani. Sem ele, é um time acéfalo praticamente no meio-campo e com ele ganha muito em qualidade na chegada à frente, na transição, na bola parada. Um jogador importantíssimo. Foi bem de novo, claro que prejudicado, especialmente depois que o gramado ficou alagado. Ele é um jogador muito técnico. Ainda assim, participação direta no gol, ele dá assistência para que o Isaac execute o cruzamento, para que finalize de primeira e de bate-pronto e sem pulo o Richard Rios. Conceito bom de Giovanni Augusto. Vamos ao Isaac. O Isaac foi para o Grêmio não aproveitou e voltou para o Guarani. E a reestreia foi contra o Red Bull Bragantino, estava bem devagar e tal, sem ritmo, mas contra a Portuguesa foi bem espertinho. E hoje ele deu o passe, ele que deu assistência para o gol do Guarani, para o colombiano. E o Isaac tá cheio de graças, Orzinho. Ele dá de calcanhar, ele parece estar leve e solto, tá se entendendo bem com o Giovanni Augusto ali no meio de campo e tal. O Isaac foi até 22 do segundo tempo. Mas ele é bom jogador, né, Edu? Muito bom jogador. Ele descobriu lá o Richard Rios naquele lance lá. Mas aí o segundo tempo também foi prejudicado, né, pelo gramado. Mas pelo que ele fez no primeiro tempo, o conceito dele é regular. Eu não sei como é que o Grêmio não aproveita um jogador desse, né, cara? Não deixou nem jogar. Aí o cara volta pro Guarani jogando o que tá jogando, também não consigo entender. Bruno José, Tigrão, Bruno José, você sabe aquele lance do Gênison que ele perdeu de cabeça? E você até reportava na hora, não pode perder o gol desse. Então, quem cruzou foi Bruno José. Estamos a 32 do primeiro tempo. O Bruno José, deixa eu ver qual é o contrato dele aqui. Ele já tinha contrato, né? Ele já tinha contrato, até também, hein? O Bruno José também até final do Paulista, hein? Mesma coisa que o Giovanni Augusto, até 30 de abril de 2023, Bruno José. Uma partida tática interessante, enquanto teve gás, lutando. Aliás, ele ficou o tempo todo, tomou um cartão amarelo também. Ofensivamente, o Guarani jogou mais do lado esquerdo do que do lado direito, com a trinca ali de Giovanni Augusto, de Isaac e do Jamerson. Lado direito menos, o gol saiu de um jogador que estava do lado direito, mas o cruzamento veio do lado esquerdo. Mas ele recompõe muito bem, né? Ele foi uma espécie também de primeiro combate ali à frente
do Alvarino toda vez que o São Bento descia por aquele setor. Uma partida tática interessante e ofensivamente altos e baixos, mas pela solidariedade de marcação, de retorno no momento oportuno, no momento necessário, ele leva um conceito regular. Olha, o Gênison, outra vez tendo oportunidade, foi pro jogo, porque o Derek não foi relacionado, o Bruninho está machucado. Lá vai pro jogo o Gênison. O Gênison chegou em agosto de 2022, hoje 16ª partida. O único gol dele foi contra o Náutico, no Brinco, no dia 13 de agosto. Vitória Bugrina 1-0 pelo Brasileiro da Série B, tá? E aí o que acontece? Hoje ele teve chance de cabeça, já reprisamos aqui, uma das propostas de defesa do jogo, ele atrasou pro goleiro, teve chance a 11 do segundo tempo, isolou dentro da área e teve um lance que o Batista narrou, né? Teve um lance que ele narrou a 2 minutos do segundo tempo e o Batista falou, ah lá, o Gênison atrapalhou o Richard Rios. O Gênison atrapalhou. Foi um cruzamento, jogada do Giovanni Augusto, que ele inclusive dá uma caneta ao Giovanni Augusto. Uma caneta, um roladinho, sei lá. Mas foi um belo drible do Giovanni Augusto e cruzou. E aí realmente teve esse lance, essa atrapalhada do Gênison. Oi, Zorzinho, como é que ele foi? Ah, faz tempo que ele não vem bem, né, Edu? Não gostei hoje, totalmente fora do jogo. A última bola ali estava acabando o jogo, então ele poderia ter dominado a bola, ele bateu na canela dele e saiu para a lateral. Batista chamou a atenção nesse lance. O conceito dele é ruim. Olha, dos que entraram no ping-pong, não sei se vocês querem falar alguma coisa, Tigrão Wenderson entrou a 33 segundo tempo no lugar do Matheus Barbosa. Ah, participou muito pouco, entrou já no apagar das luzes, no adiantado da hora, como diria aquele outro. Alan Santos, o Greger, entrou também a 33 segundo tempo no lugar do Richard Rios, acho que é o mesmo conceito de Tigrão, porque entrou na Murvuca, muitas poças d'água. Mesma coisa. Jogou pouquinho. Leandro Vilela também entrou a 22 segundo tempo, a mesma coisa. O Mike entrou a 22 também, no lugar do Isaac. O Mike fechou uma segunda linha interessante ali, na frente do Jamerson, porque a equipe do São Bento, ela variava bem a jogada dos dois lados no segundo tempo. Tentava, pelo menos, né? Tinha muita dificuldade em função da limitação do gramado. Mas entrou bem no jogo, um conceito regular. Nicolas Careca foi do que mais jogou dos que entraram, o primeiro a entrar, 16 segundo tempo, no lugar do Bruno José. Olha, ele teve uma chance a 40 minutos, ô Grega. E o Nicolas Careca também, no finalzinho, se atrapalhou. Tudo bem, poça d'água, mas ele se enrolou tudo e perdeu a bola pro cara, deu contra-ataque aí. Nicolas Careca, alguma coisa, Zorzinho? Só correu muito, né? Mas fica com conceito regular aí, porque se correu, lutou, regular. Ô, Tigrão, vamos para o Mozart. Olha, o que ele aprontou aqui? O que ele armou? Ele fez, na lateral direita, mexeu de novo. Hoje entrou com o Ivan Alvarinho, argentino. A zaga não tem que mudar. O Jamerson não se brinca com ele. Ficou com o mesmo meio de campo jogando, que esse Matheus Barbosa, que a princípio ganha posição. O Tony no gol, no lugar do Kozlinski. Eu não sei se no Guarani, se o Mozart também opina no gol ou se é o preparador de goleiros que define quem é que tem que jogar, tá? E no ataque, é isso aí. Ele optou por Gênison, porque sem o Derek e sem o Bruninho, foi o Gênison. É o que temos, e à medida que ele foi mudando, ele foi prendendo o jogo. Ele foi povoando, como diz Zorzinho, foi povoando. E deu no que deu, a vitória veio. E aí o conceito do Mozart? Ah, foi bem, né? Tirou o pedido, ganhou o jogo, quebrou o tabu. Escalou de início uma formação que a gente vem pedindo há tanto tempo. É bem verdade que ele não tinha o Bruninho. Não sei se alguém vai perguntar na coletiva para ele se ele tivesse o Bruninho, se ele teria mudado a plataforma, porque não adianta ele vir dizer que foi a mesma, que não foi. O Isaac, apesar do cruzamento, ele estava deslocado um pouco pelo lado esquerdo, mas ele foi muito mais um meia centralizado do que propriamente um jogador de beirada. Ele e o Giovanni Augusto dão um outro padrão técnico à equipe, com dois volantes, um dos volantes que é altamente ofensivo, que ocupa muito o lado direito, onde, aliás, ele fez o gol da vitória, que é o Richard Rios. Então, um time balanceado, um time que joga com o meio-campo mais agrupado, que joga valorizando mais a bola, que joga gostando da bola e que joga fazendo essa bola chegar à frente com qualidade. E quando ele percebeu que o São Bento tinha, além dos 11 bugrinos pela frente, para tentar
pelo menos empatar o jogo. Tinha também um outro adversário terrível, que era o estado pesado do gramado. Ele passou a tirar jogadores de criação que não conseguiam jogar, e os dois principais exemplos são exatamente o Isaac e o Giovanni Augusto. Colocou jogadores de contenção, jogadores que iam fechando, que iam bloqueando os espaços, que quando precisava dar chutão davam, encurtando os espaços do São Bento. E a bem da verdade, fora essa defesa final, um tapinha de ponta de dedo aí do Tony, o São Bento cercou, jogou 1 milhão de bolas lá para dentro da grande área do Guarani, mas na verdade, lance agudo, perigoso, foi assim, aquela pressão inócua, né? Dando a impressão que estava sufocando, mas o Guarani administrou com muita competência, com muito bom posicionamento e com muita inspiração da sua zaga. E aí, claro, nós temos que dar mérito e nós temos que reconhecer o trabalho do treinador na partida de hoje. O conceito dele é bom. Ok, segura, Tigrão. Ô, Sorzinho, ó, daqui a pouco, hein, gente? Daqui a pouco a Coritiba do Mozart, hein? Daqui a pouquinho a Coritiba do Mozart. Aqui São Bento 0, Guarani 1, gol do colombiano Richard Rios. Quebra-se um tabu de 38 anos. Oi, Sorzinho, o conceito do Mozart. Mais uma vez acertou, né, Edu? Acertou lá na mudança que fez a leitura correta. O Mozart parece que ele demora parece aqueles carros a álcool, né? Ele demora para pegar no trampo, demora para engrenar. Mas parece que está começando a dar uma cara a esse time do Guarani. Gostei do posicionamento, gostei no momento de dificuldade, ele soube administrar, né, com as mexidas, foi interessante o Guarani. O conceito do Mozart hoje é bom, Edu. Para você um bom descanso, viu, Zorzinho? Você dobrou, então você tem direito a descansar mais cedo, tá bom? Obrigado, viu, Edu? Um grande abraço para você, uma boa noite. Boa noite pro Tiger. Falou, Gleguer. Todos os ouvintes aí, valeu. Valeu, um abraço, bom descanso. Valeu, Tiger, abraço. Olha, segundo tempo em Bragança, Bragantino e Mirassol 0-0, tá? Ô, Tigrão, para fechar contigo, sobre o São Bento, uma equipe que subiu ano passado, São Bento foi vice-campeão da Série A2, que começou esse Paulistão simplesmente empatando com o Palmeiras no Allianz Parque 0-0, ganhou em casa 2-1 do Santo André, foi para Diadema, empatou com o Água Santa 1-1. Em casa ganhou 1-0 da Inter de Limeira. Primeira derrota foi na 5ª rodada para o São Bernardo 2-0 fora de casa. Recebeu o Mirassol 1-1 e vendeu caro para o Santos 1-0. E hoje perde de 1-0, mas também com muitas poças d'água, hein? E esse São Bento aí? Edu, eu gostei até o momento em que conseguiu jogar bola, né? Que a bola rolava normalmente. Para mim, o principal expoente técnico aí, o Fernandinho, número 7. Gostei muito desse jogador. Para mim, é ambidestro, vai bem com a canhota, vai bem com a direita. Um jogador com bom manejo de bola, chuta, se movimentou bastante, saindo de uma função de segundo volante e depois se posicionando quase que como um atacante de lado esquerdo. São Bento bem armado, né? Agora, não gostei da zaga. Por exemplo, no gol que tomou, não poderia ter deixado livre à vontade o Richard Rios. Aliás, o Guarani tinha 2 ali, desmarcados na curva que a bola fez, na trajetória do cruzamento do Isaac. O Guarani tinha o Richard Rios e tinha também o Bruno José. Então, eu acho que se podemos colocar aqui algo de vulnerável na equipe de Sorocaba, é a sua zaga, que, aliás, também foi prejudicada hoje pela contusão, logo no início da partida, do Bruno Aguiar, que é um cara já veteraníssimo, mas muito seguro, né? Um cara que já pega o atalho, um cara muito experiente. Então, saiu com um problema muscular, entrou esse Vitor Pereira, para mim, cintura dura, né? E o miolo de zaga do São Bento achei lento. Achei muito lento, achei que marca muito a distância e que se posicionou mal no gol do Guarani. Agora, independentemente disso, um time que ainda briga aí pela classificação e entendo que com 9 pontos não vai ter nenhum tipo de dificuldade para alcançar o primeiro objetivo aí, que é exatamente a permanência para o ano de 2024 na principal divisão, a divisão de elite do futebol de São Paulo. Bruno Aguiar, 36 anos, hein? Há 14 anos atrás jogava no Guarani. Na 2009, Série B, o Guarani subiu, foi vice-campeão com o Vadão, marcou gol em derby e tudo. Bruno Aguiar tá aí, no 17 minutos saiu, entrou o Vitor Pereira. Ô Tigrão, para fechar mesmo, o seu Thiago Luiz Scarascati, que apitou 1-0 o Guarani,
Não teve lance polêmico, cartões amarelos, alguns aqui, Bruno José, pro Mozart, Richard Rios, Ivan Alvarinho, tudo pro Guarani. E também expulsou o preparador de goleiros do Guarani, o Gustavo Scalesi. E aí, Tigrão? Sem maiores problemas. Um jogo difícil em alguns momentos, por causa do excesso de contato físico, pela condição lamentável, lastimável do gramado do estádio SIC, né? Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba. Entendo que ele conseguiu também se adaptar bem, adaptar um estilo de arbitragem àquilo que o espetáculo apresentava. Ele se adaptou ao formato do jogo e eu acho que foi bem, leva um conceito bom. Tigrão, um grande abraço, obrigado pelo seu coração generoso, o lanchinho espetacular, a mussarela e a mortadela que você traz, esse pão maravilhoso, dá pra sonhar com ele. Obrigado, hein, Tigrão, até a próxima. Valeu, Edu, um abraço a você, um abraço a todos os companheiros aí da técnica, aos companheiros que estiveram com você aí desde as 15 horas, até agora pelo meu aqui 22 horas, 21h58, e desejo a todos aí um ótimo encerramento de trabalho e um ótimo domingo a todos, que tenhamos aí um domingo abençoado, um domingo de tranquilidade e voltamos na próxima, e se Deus quiser, no meu caso, eu acho que na terça, no jogo da Macaca em Lins contra a equipe dolinense. Um abraço, Edu, para você e para todos que continuam aí com a gente, firmes sob o seu comando aqui no Jogo Aberto da Bandeirantes. Até lá, então. Até lá. Grande Tigrão, hein? Gente, coletiva do professor Mozart. Mozart, hoje no comando, o Guarani vence 1-0, quebra tabu de 38 anos. O Mozart vai falar. Boa noite. Assim, o primeiro tempo, enquanto o gramado tinha condições, assim, eu acho que foi um dos primeiros tempos mais sólidos assim que nós fizemos, né? Em termos de controle, de circulação, de combinação, de infiltração. Tivemos o gol do Richard, tivemos um lance importante com o Gênesis. Foi um primeiro tempo bem sólido, assim, onde nós, na minha opinião, controlamos todas as ações do jogo. E aí, quando começa a chover, infelizmente o gramado ficou impraticável e os jogadores souberam jogar o jogo, né? Manter o nível de concentração, brigar por primeira e segunda bola, segurar essa bola na frente, brigar realmente, porque o jogo pedia essa briga, né, para manter o resultado, e graças a Deus nós fomos premiados com a vitória. O Maurício iniciou, né, a temporada como titular, como na minha cabeça era natural que fosse assim, mas era uma disputa bem acirrada, assim, né, entre os dois, né? Eu acho que até numa das entrevistas que eu dei, eu falei que talvez era a disputa mais acirrada dentro do nosso elenco, né? E aí, por uma fatalidade da profissão, o Maurício acaba se lesionando, o Tony joga contra o Bragantino, jogou muito bem, jogou contra a Portuguesa, foi muito bem, e aí eu decidi manter o Tony. E hoje foi importante na nossa vitória, não só ele, como todos os jogadores, né? Foi um jogo de realmente muita briga e assim, os jogadores não fizeram nada além do que eu sei o que eles podem dar, assim, né? E assim, me sinto bem orgulhoso e honrado de ser o treinador deles, do que eles fizeram hoje. Nós temos um caminho longo pela frente ainda, mas eu tinha falado que o jogo contra a Portuguesa seria a nossa retomada, então eu espero que a gente mantenha os pés no chão, mantenha a nossa humildade e se prepare da maneira adequada, da maneira que um jogo de futebol pede, para nós quarta-feira criarmos uma atmosfera junto com o nosso torcedor, até assim antecipar, né, pedir para o presidente de repente fazer uma promoção, alguma coisa nesse sentido, né, para realmente chamar o nosso torcedor, porque quarta-feira eu encaro como uma final, a possibilidade de nós construirmos a terceira vitória seguida e pode nos colocar numa posição bem importante dentro do campeonato. Então, desde já eu peço o apoio do nosso torcedor e para a gente mobilizar e criar essa atmosfera positiva para o jogo de quarta-feira. Mais do que confiar no meu trabalho, eu confio nos jogadores que eu tenho. Assim, eu não canso de enaltecer, elogiar o jogador, porque eu sei o sacrifício que é ser jogador de futebol, o sacrifício que eles fazem todos os dias. E aí, realmente, como você frisou bem, esse jogo de quarta-feira é um jogo fundamental para nós. Mas eu não falo nem tanto
em questão de rebaixamento. Infelizmente nós ficamos próximos ali, nos afastamos, graças a Deus nos afastamos agora. Mas a capacidade que esse elenco tem é para brigar por coisas maiores. E é atrás disso, ter essa ambição, ter essa humildade, saber que é jogo a jogo, saber que é no dia a dia que você constrói os resultados. E aí é se preparar da forma adequada. É exatamente por isso que eu pedi o apoio e tentar mobilizar, que a gente crie essa atmosfera na quarta-feira, porque é um jogo fundamental para nós. Eu acho que tem coisas que ela só vem com o tempo realmente, né? Seja realmente os padrões coletivos do time, seja a identidade que você começa a construir, seja os próprios jogadores se conhecerem melhor, criar a atmosfera adequada para fazer um jogo de futebol, a resiliência que exige um jogo de futebol, né? Vamos pegar o jogo de hoje, né? O Castão, o Lucão e depois com a entrada do Alan Santos, o próprio Ivan e o Jamerson saem com a cabeça inchada de tanta bola que eles cabecearam, né? Porque realmente aquilo ali é concentração, imposição física, né? É brigar realmente por todas as bolas. O que o Richa, o Matheus Barbosa fez, depois o Vilela com o Anderson brigar por o Nicolas, o próprio Gênesis, que não jogava há muito tempo, não tinha entrado nos 2 jogos, e o Gênesis sempre foi um líder muito positivo para nós, e hoje deu uma contribuição muito importante. Então eu vejo que sozinho você não faz nada, então eu tenho que exaltar o que a comissão faz todos os dias, tenho que exaltar o que todo o departamento de futebol faz, os jogadores fazem, porque sozinho você não faz nada, e nós estamos começando a construir isso, e isso demanda um pouquinho de tempo. Então nós estamos crescendo num momento importante da competição. Agora é ter humildade, porém sabedor da própria capacidade, mobilizar e se preparar da forma adequada para quarta-feira. Muito bem, seu Moza, muito bem. Hoje 31 jogos, comando Guarani, 31, hein? 31 jogos no comando do Guarani. Ele foi anunciado no dia 28 de junho, ano passado, assumiu no dia 29. Guarani era 19º com 13 pontos no Brasileiro da Série B. A estreia dele foi no Rei Pelé contra o CRB, 1-1 foi o jogo, bom resultado e tal, ganhou do Cruzeiro de 1-0 aqui no segundo jogo, gol do Matheus Ludic, e aí perdeu no brinco pro Bahia 2-0, empatou com a Chapecoense lá 0-0, e empatou no brinco com o Brusque 1-1, a boca tava ficando quente, foi pra Recife, perdeu do Sport 2-1, no brinco, recebe o Grêmio 2-1, perdeu, a boca tá quente, aí ele consegue, ganha do Náutico 1-0. Quando a boca tá começando a ficar quente, ele ganha 1-2 jogos. É danado, viu? Que nem agora, por exemplo, perdeu do Corinthians 2-1. Perdeu do Botafogo, Ribeirão 3-2. Perdeu do Red Bull Bragantino no brinco 1-0. Se não vencesse a Portuguesa, não sei não, mas ganhou de 2-1 e ganha hoje. Quebrando um tabu de 38 anos, ganha 1-0 em Sorocaba. Então é isso aí. Esse é o professor Mozart, né? Muito bem, pessoal, vamos fazer um Em Dia com a Bola para encerrar aqui então, atualizar aqui o nosso placar. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá, nosso Em Dia com a Bola focalizando o primeiro Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, olha, tem um jogo em andamento. Estamos deixa eu ver aqui, nós estamos no segundo tempo de Red Bull Bragantino 0, Mirassol também 0. E Mirassol está no grupo do Guarani, vai ganhando um ponto precioso, tá? Hoje tivemos Ferroviária 1, Botafogo de Ribeirão 2, grande vitória do Fogão lá em Araraquara. O Tarek fez 1-0 o Botafogo, John Kennedy. Esse John Kennedy marcar gol pra Chuchu, rapaz. O nome dele é John Kennedy, que legal, da Silva. Estragou tudo, né? John Kennedy da Silva. E aí o Salatiel de pênalti marcou para o Botafogo, 2-1, vitória do Fogão. Em Sorocaba, se acompanhou aqui, São Bento 0, Guarani 1, narração do Batista, gol do Richard Rios, o colombiano, a 23 do primeiro tempo, público 2.839. E 0-0 lá, né, Red Bull Bragantino e Mirassol, segundo tempo. Amanhã, 11 horas, o bicho pega em Diadema. Já pensou Água Santa e Palmeiras? Já imaginaram que público amanhã em Diadema? E a Portuguesa com o Corinthians vai ser em Brasília, o estádio Mané Garrincha. Gente, a Portuguesa vendeu o mando. A Portuguesa vem de 2 derrotas. Gilson Kleina assumiu, perdeu da Inter em casa 1-0, perdeu do Guarani aqui 2-1 e agora pega o Timão. Olha a chapa do Gilson Kleina
que não anda boa faz tempo, o Kleina. Ele dirigia a Ponte aqui em fevereiro do ano passado, quando perdeu o derby no Brinco 3-0. E o Eberlin mandou embora o Gilson Kleina em pleno Brinco de Ouro. Terminou o derby na coletiva, Eberlin nem foi o Kleina para a coletiva. Eberlin na coletiva já anunciando a demissão. E aí o Kleina depois passou um tempinho e foi para o Brusque e foi rebaixado para a Série C com o Brusque. Ficou um bom tempo paradinho e tá, agora na Portuguesa, situação difícil. 19 horas, Morumbi, São Paulo e Santos, o encontro de dois clubes que tentam a recuperação, não se encontraram ainda no campeonato, muito mais o Santos, que está com uma crise terrível, ganhou 1-0 do São Bento e amenizou uma baita crise, hein? E o São Paulo também de derrota de virada pro Bragantino, lá em Bragança. E 20 e 30, olha o que a federação faz, amanhã, domingo, 3 jogos à noite, 19 São Paulo e Santos, 20 e 30 Limeira, Inter e Santo André, 20 e 30 também Ituano e São Bernardo. Deixa eu ver aqui a classificação do Paulistão. Olha, Grupo A, o Bragantino vai empatando, vai para 14, em segundo o Botafogo ganhou 11, em terceiro o Inter vai jogar com 10, em quarto o Santos com 9. Cuidado, Santos. São 2 de cada que se classifica, o segundo já tem 11, hein? O Santos tem 9. Grupo B, que é o grupo do Guarani, São Paulo tem 11, vai jogar, em segundo Água Santa 11, joga também. Em terceiro, o Guarani com 10. Em quarto, o Mirassol com 9. Já computando aqui o empatezinho, por enquanto 0-0 lá em Bragança. Grupo C, Corinthians com 13. Em segundo, o São Bento com 9. Em terceiro, Ituano com 6. Em quarto, a Ferroviária 4 pontos. E em quarto lugar, no grupo D, né, que é o quarto grupo, Palmeiras, melhor campanha, 17. Deixa eu ver aqui, Palmeiras, 17, melhor campanha. Em segundo, o São Bernardo com 4. São Bernardo ganhou do Corinthians, 2-0. Em terceiro, Santo André com 10. Em quarto, a Portuguesa, 4 pontos. Bem, gente, quando terminar a primeira fase, e nós estamos aqui na 8ª rodada, depois dessa nós temos apenas mais 4 jogos, né? São 12. Tem mais 4 jogos, é curtíssimo. 2 de cada se classificam e quando terminar a 12ª rodada, na classificação geral, os 2 últimos serão rebaixados. Nesse momento, rebaixado Portuguesa e a Ferroviária. A Ferroviária que tem uma boa estrutura, já passou a ser SA também. Portuguesa, futebol, a Ferroviária, futebol empresa, mas está numa situação difícil a Ferroviária, viu? Palmeiras, melhor campanha, 17. Em segundo, melhor campanha do São Bernardo com 14. Em terceiro, o Red Bull Bragantino, 14. O Corinthians, quarto colocado com 13. Estava ouvindo os jogos Corinthians e São Bernardo, lá em São Bernardo, na última quinta-feira, e aí a turma, Ulisses Costa, tava lá, os comentaristas e tal, mas meteram a boca no Bidu, rapaz. Bidu do Guarani pro Cruzeiro. O Cruzeiro não quis comprar e o Guarani acabou negociando com o Corinthians aí. Porque eu não sei quem tem. Mas qual é o contrato? O Bidu tem contrato até 2025, Corinthians. E os caras tirando... até lá ele aprende a jogar. Eu falei, gente, que é isso, pô? Bidu... tá começando no Corinthians, dá um tempo pra ver, né? Dá um tempo pra ver. Vamos pro Paulista da Série A2. Nós tivemos jogos todo sábado pela manhã, tem um jogo... E hoje foi Portuguesa Santista 4, Monte Azul 2, bela campanha da Santista, o técnico é o Sérgio Guedes, 4-2 no Monte Azul. Tivemos os jogos da tarde em Indaiatuba, Primavera 0, Grêmio Novo Horizontino 1. 4ª vitória consecutiva do Grêmio Novo Horizontino do técnico Eduardo Batista. Rio Claro 2, Belo Clube também 2. Você acompanha aqui o Boris narrou Ponte 2, Oeste 1. Público no Majestoso, 4.931 e a renda, 57.675. Matheus Jesus de cabeça, 35 do primeiro tempo, cruzamento do Leonaldi, empatou o Oeste a 13 do segundo com Christian e o gol da vitória, de novo, Matheus Jesus de cabeça aos 19, após escanteio cobrado por Elvis lá no gol de entrada, tá bom? Tivemos ainda Comercial 0, Noroeste 2, Lemense 1, São Caetano 0, Linense 1, 15 de Piracicaba 1. O 15 empatou nos acréscimos. Péssima campanha.
só ganhou na primeira rodada, o 15 não vence há 8 rodadas. E amanhã, 10 horas, tem Taubaté e Juventus. Então, em primeiro, a Ponte com 22, em segundo, Portuguesa Santista, 19, em terceiro, Novo Horizontino, 19, em quarto, Noroeste, 16, em quinto, Primavera, 14, em sexto, o Rio Claro, 12, em sétimo, está o Taubaté com 11, oitavo, Velo Clube, 11, em nono, Comercial com 11, em décimo, Linense, 11, 11º, Juventus com 10, 12º, Lemense, 9, 13º, São Caetano com 9, em 14º, 15 com 9, em 15º e penúltimo, Oeste com 7, Oeste também só ganhou na primeira rodada, e na última colocação, Monte Azul com 3. Quando terminar a 15ª rodada, 8 se classificam e os 2 últimos serão rebaixados para a Série A3. Nesse momento, Oeste e Monte Azul seriam rebaixados. Vamos lá, como é que fica? O oitavo, o primeiro pega o oitavo, o segundo pega o sétimo, o terceiro pega o sexto e assim vai. Teríamos hoje, se tivesse terminado hoje, a Ponte pegaria o Velo Clube, a Portuguesa Santista pegaria o Taubaté, o Novo Horizontino pegaria o Rio Claro e o Noroeste pegaria o Primavera. Jogos de ida e volta, faz o segundo jogo em casa, decide em casa quem tem melhor campanha. Consequentemente, os que terminarem nas 4 primeiras colocações vão decidir em casa. Essas são as quartas de final. Depois sobram 4 times. Semifinal. Como é que vai ser? Também 2 jogos. Quem tem melhor campanha decide em casa. Então, quando chegar na semifinal, você vai somar todos os pontos da primeira fase e das quartas de final. Vai ter um clube que vai ser o primeiro colocado em pontos. Depois vê todos os 4 que ficarem, soma tudo. Você vai ter o primeiro melhor campanha, o segundo melhor campanha, o terceiro e o quarto. O de melhor campanha pega o da quarta melhor campanha. E, consequentemente, o segundo pega o melhor da terceira melhor campanha. Jogos de ida e volta. Decide em casa quem tem mais pontos, quem tem melhor campanha. E aí já tá valendo acesso. Já tá valendo acesso. Os 2 que ficarem para a final sobem para o Paulistão e depois decidem o título. De que forma? Também 2 jogos e o jogo final, valendo o título, será na casa de quem fizer mais campanha, mais pontos. E soma tudo, a primeira fase, quartas de final e semifinal também, né? Os cartões amarelos serão zerados nas quartas de final. Na próxima fase, zerado. Porém, o jogador que levar o terceiro amarelo na última rodada, na 15ª rodada, ele estará suspenso no primeiro jogo das quartas de final. Lembrando que a última rodada vai ser no dia 11 de março. Nós estamos a 1 mês do término da primeira fase da Série A2, tá? Dia 11 de março, toda a rodada vai ser às 3 da tarde. 3 da tarde, é um sábado, 11 de março é um sábado, tá? Lembrando que a Ponte vai jogar a Copa do Brasil, saiu já a tabela, a data, no dia 28 de fevereiro, uma terça-feira, 9 da noite, vai ser em Teresina, no estádio Lindolfo Monteiro, Fluminense do Piauí e Ponte, tá? É primeira fase, é jogo único, o empate é do visitante, o empate é da Ponte. A grana é boa, e aí, se a Ponte pelo menos empatar, vai para a segunda fase, entra mais uma graninha também, tá? Então, o que acontece? A Ponte tem hoje marcado, dia 1º de março, uma partida Ponte Primavera, no Majestoso. Essa partida, claro, não tem condições de ser realizada, a prioridade é para a Copa do Brasil, então a federação vai remanejar esse jogo aqui, Ponte Primavera, dia 1º de março, vai ser antecipado, porque depois do Carnaval é sábado que vem, né? Mas depois do Carnaval, vai ter uma folga. A Ponte joga dia 18, sábado que vem, contra a Santista aqui, e depois vai jogar somente dia 25, sábado, a Ponte joga lá em Leme. Mas no meio de semana, essa partida aqui, Ponte Primavera, vai ser antecipada para a Ponte poder ir para Teresina e quando voltar de Teresina, já no dia 4 de março, no sábado, pegar o Comercial em Ribeirão Preto. Olha, é o seguinte, começou também o Paulista da Série A3,
Paulista da Série A3, já estamos na 7ª rodada e tivemos jogos nesse sábado aqui. Capivariano 1, Votuporanguense também 1, Desportivo Brasil 1, Sertãozinho 0. E aqui uma observação, o Carlos Roberto Galo, o ganso mais famoso do Brasil, diria Pereira Neto. O Carlão jogou na Ponte de 73 a 83, foram 10 anos, é o goleiro que mais atuou com a camisa da Ponte, goleiro revelado pela Ponte, o maior goleiro na história da Ponte. Foi convocado para 2 Copas do Mundo como goleiro da Ponte, 78 na Argentina, 82 na Espanha. É o único jogador de um clube do interior convocado para 2 Copas, é Carlos Roberto Galo, é um muito bem levantado no livro Ponte Preta, a torcida que tem um time do Stefan Campineiro e do André Pécora, né? Eles levantaram esse dado importantíssimo e interessante na vida do Carlos. O Carlos hoje trabalha no Desportivo Brasil, né, que fica lá em Porto Feliz. E no Sertãozinho, quem está trabalhando lá é o João Brigatti. João Brigatti é diretor hoje do Sertãozinho. Então foi o encontro do Carlão Ganso, goleiro, Carlão, preparador goleiro do Desportivo Brasil, e no Sertãozinho, né, o Sertãozinho, que é aí o outro goleiro da Ponte, tá? Tivemos São Bernardo 1, Bandeirantes 0, União Suzano 0, Rio Preto 0 e Osasco Audax 1, Grêmio Prudente 0, né? João Brigatti, agora no Sertãozinho. Meus amigos, deixa eu ver aqui pelo Brasil, como destaque também, horários exóticos e diferentes. Por exemplo, lá no Campeonato Gaúcho, deixa eu ver aqui no Gaúchão que está acontecendo aqui, a partida Brasil de Pelotas e Internacional. Campeonato Gaúcho, deixa eu ver aqui, começar pelo Carioca, tá? Tivemos Madureira 1, Resende 0, Nova Iguaçu 1, Portuguesa também 1 e acabou Botafogo 2, Bangu 0, tá? Amanhã Maracanã tem Fluminense e Vasco, hein? Fluminense e Vasco, 18 horas no Maracanã. No Campeonato Gaúcho, agora sim, Esportivo 0, Novo Hamburgo 0 e no segundo tempo, de Brasil de Pelotas 0, Internacional 1. No Campeonato Mineiro, Caldense 2, Vila Nova de Nova Lima 1 e América 2, Democrata de Governador Valadares 1. Lembrando que segunda-feira, incrível, né? Segunda-feira o clássico Cruzeiro e Atlético, tá bom? Olha, no Paulista estamos nos acréscimos em Bragança, Bragantino 0, Mirassol também 0. E no Mundial de Clubes, hoje o Flamengo 4 ao Ali do Egito 2, com 2 gols do Pedro, 2 gols do Gabigol. O Flamengo fica com o 3º lugar e na grande final deu o Real Madrid. Real Madrid 5 ao Hilal do Emirados Árabes 3, 5-3. E o Real Madrid conquista pela 8ª vez o Campeonato Mundial de Clubes. 22h20, aqui na Band você ficou em dia com a bola. Aê, vamos embora, né? Essa é o logotum da Rádio Bandeirantes, hein? Bonito, lindo de morrer, me remetendo aqui à minha infância, ouvindo rádio, sentado na beira da calçada, radinho de pilha, e esse logotum maravilhoso da Rádio Bandeirantes. Meus amigos, nós começamos às 3 da tarde no Concentração de Ponte Oeste, depois 16 horas a bola rolou, o Boris narrou aqui Ponte 2, Oeste 1, terminando o jogo, tivemos o jogo aberto, inclusive com a Coritiba do Hélio dos Anjos, os nossos quadros aqui, o craque do jogo, a defesa do jogo, o gabarito, e aí o amigo Batista por volta das 18 horas e 45 minutos, no comando aí de São Bento e Guarani. A bola rolou, ele narrou a vitória bugrina 1-0, gol do Richard Rios, e o Bugre quebra um tabu de 38 anos com Tigrão e Zorzinho comentando. Tivemos no jogo da Ponte os comentários do CH, do Zorzinho também e do repórter Vladimir Catarino. Muito obrigado à nossa equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e Rodrigo Treyer. Obrigado a você que participando pelo WhatsApp 971021493, pelo YouTube, nosso muito obrigado. Alô, Tchê! Gostou aquela camisa jeans, né?
Sabe, adoro esse jeans aqui. Ô Tchê, é duro tirar, viu? Briga lá em casa pra tirar isso aqui, viu? Sensacional, tá bom? Você que nos acompanha em FM faixa estendida 85,7 para Campinas, 85,3 Ribeirão Preto, no AM 1170 Campinas e região, AM 1270 Ribeirão Preto e também nos diversos aplicativos. Gente, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu volto então na terça, né? Terça-feira tem o jogo da Ponte. Terça é Linense Ponte. O jogo é 20h30. E na quarta-feira, 19h30, do Brinco, Guarani e São Bernardo. Então, muito obrigado a todos. Um grande abraço, um ótimo domingo. Eu volto na terça. Terça eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1170.